E aí, pessoal, vão se aproximando aí, chegando para nossa live com a Renata Barreto. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Mandem um joinha aí se estão me ouvindo. Pontuais, hein? Entrei um pouquinho antes. Ó, deixa eu falar, galera. A gente vai começar. A minha ideia aqui, pra quem me acompanha sabe que eu falo bastante sobre o agro. Que na verdade eu só falo sobre o agro, né? Mas eu sempre defendo muito a comunicação do agro para diferentes públicos e eu sempre defendo muito também a gente ouvir outras opiniões, falar com pessoas de outros segmentos, entender o que está acontecendo, entender o que está passando, porque a gente critica muito as pessoas que ficam dentro da bolha, né? Que não conseguem pensar um pouco fora da caixa, que não conseguem entender outras realidades. E o meu objetivo aqui é começar a trazer convidados de outros segmentos, de outras áreas, que de certa forma estão totalmente interligadas com o agro, estão totalmente ligadas com o agro. Mas ao mesmo tempo trazer uma visão diferente, escutar outras pessoas, nos tirar um pouco da bolha também. Então eu quero que vocês passem algumas sugestões também de pessoas que vocês acompanham, que gostam de ouvir opinião, que gostam de entender mais sobre certos assuntos, para a gente começar a convidar e chamar aqui para falar cada vez mais com a gente. A Renata, é impossível quem não conheça a Renata, ela é uma voz extremamente ativa na parte opinativa, na parte de política, na parte de economia. Ela é um exemplo aí para nós. E eu acho super importante esse diálogo que a gente vai ter. Eu acompanho a Renata já faz um tempo. A Renata me acompanha também. E fiquei muito feliz aí que ela aceitou conversar com a gente. Então, vamos ver se ela já tá por aqui. Cadê a Renata? Peraí. Renata, não tô conseguindo te chamar. Pede aí pra participar de repente. Aí, Olá! tudo bem? Tudo bom, Rê? Já tô aqui já. E você? Também, ó, tua homenagem. Saúde. Saúde. Tudo certo por aí? Tudo bem aí? Tudo certo. Aqui no meu isolamento no Rio Grande do Sul. Nada mal. Nada mal. Deixa Nada eu mal. arrumar isso aqui que tá. Peraí. Colocar mais pra Ó, cima. a galera tava me pedindo muito essa nossa live. Estou muito feliz que você está participando aqui com a gente. Quando eu pedi aí, porque até a gente já tinha comentado, eu tô querendo trazer convidados especiais aqui, porque a gente acaba falando muito só do agro. E a gente julga muito quem fica só dentro da bolha e não consegue ter uma visão mais crítica do ambiente como um todo. Uhum. Então, eu quero... E o agro, ele se comunica muito com o agro. Então, a gente tem muito conhecimento, assim, de falar sobre técnicas, falar sobre vários assuntos com o nosso público. Mas eu acho importante a gente sair um pouco da bolha e aumentar esse contato com outras pessoas também. E tu é referência pra galera, então não tinha como não te chamar. E, assim, várias pessoas já me mandaram várias perguntas, mas eu vou priorizar o que eu tenho para conversar contigo agora. Afinal, o Instagram é seu e você pergunta o que você quiser. É isso aí. Mas, ó, deixa eu te falar. Caso alguém, por algum motivo inexplicável, não te acompanhe no Instagram ainda, eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho da tua trajetória e como tu começou, como tu tá tendo cada vez mais esse espaço opinativo, forte nas tuas redes sociais e atraindo cada vez mais público. Compartilhe um pouquinho da tua história aí com a gente.
Bastante tempo. Peraí que a Coco tá querendo roubar a rolha do meu vinho. Sai fora. Bom, eu tenho 17 anos de mercado financeiro, né? Eu vou fazer 35 anos em junho, dia 3 de junho, geminiana, obviamente, porque é uma pessoa que fala que nem eu falo, só pode ser geminiana. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, na realidade. Oi, fala oi. Tô aqui. Oi, Cookie! Quero o vinho da minha mãe. E eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque meu pai quebrou em 97, 98, assim. Então, assim, o que eu precisava ter de... O que eu quisesse ter na vida, eu tinha que trabalhar. E aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade de economia. Com 18, eu comecei a trabalhar no Citibank como estagiária. E isso foi bastante importante, porque eu entrei uma menina, né? Assim, não sabia nada de nada, vezes nada, mas o mercado financeiro, de forma geral, te dá uma porrada, assim, uma atrás da outra, todo dia. E isso me fez crescer bastante. Eu tive chefes muito bons, que me incentivaram muito nesse mundo de investimentos. Logo no começo, assim, com 17, 18 anos, não, 18, né? 18, 19, eu já trabalhava com bastante coisa de investimento, já lidava diretamente com o cliente, já tinha bastante responsabilidade. E isso me ajudou muito, eu acho. Por isso que eu sempre recomendo quando alguém me pergunta, dá uma dica aqui para quem está começando a faculdade agora, com 18, 19, 20 anos. Falo, trabalhar. Trabalha. Porque isso que vai ser o mais importante no fim das contas. É mais importante do que a própria faculdade. Não que a faculdade seja desnecessária, mas o que te ensina mais, pelo menos para mim, o que me ensinou mais foi a vida mesmo, foi o trabalho. E eu comecei a escrever para alguns pequenos jornais em 2013 ou 14. Tipo, trabalhos pequenos, assim, ainda. Em 2014, no comecinho de 2014, janeiro de 2014, eu saí da corretora que eu trabalhava. Em abril, eu abri a minha primeira empresa de consultoria de investimentos. Ainda bem difícil aquela época, era a época de Dilma, impeachment, o dólar saiu de 2 para 4 muito rápido. Foi uma loucura aquilo lá. Mas acabou sendo muito bom para mim, porque eu fui me especializar no mercado internacional e dólar é uma coisa muito importante de você sempre ter, então acabou sendo positivo para mim, apesar de tudo, mas um grande aprendizado. E é um prazer estar aqui com você hoje. Te conheci por causa de um vídeo também da internet. É legal que a internet aproxima as pessoas também, né? Pessoas de lugares diferentes, assim. E eu Exato. gostei muito porque você tem muito o estilo que eu gosto, que é direto ao ponto, sem firula. Você, da mesma, eu vejo você muito parecido comigo, só que na sua área. Eu na economia e você no agro, sabe? Tipo, ó, para de falar essas merdas que vocês estão falando aí, vem aqui ver como é que é o negócio. E aí come o alface direto do pé e Isso, manda todo mundo se fuder. Maravilhoso. É um é isso tipo aí. de pessoa que eu gosto. Sem mimimi. Se precisar falar palavrão, vamos falar também, não tem Isso problema. aí, por favor. Mas é que é muito isso, assim, Renata. Na verdade, foi exatamente essa forma que eu penso de ti. Eu adoro te acompanhar, porque é um negócio na lata, assim. E a gente tem outra coisa em comum que eu queria levantar aqui, que é essa questão de. Por exemplo, o meu primeiro vídeo, eu não sei qual vídeo tu viu que tu passou a me acompanhar, mas o meu primeiro vídeo foi uma paródia da Anitta. Ou seja, a Anitta falou mal do agro. E aí eu falei, bom, se a Anitta fala mal do agro, eu vou cantar no meu Instagram, então, e foda-se, é isso aí. E aí eu peguei e fiz uma Perfeito. paródia. Isso foi em agosto do ano passado. E aí que viralizou, começou a bombar meus vídeos no Instagram, enfim, começou a ficar mais conhecido. Só que é legal, por isso que porque eu te perguntei muito da tua trajetória, muitas vezes parece clichê, mas é muito porque às vezes as redes sociais dão uma falsa ideia de que a gente começou a gerar um conteúdo já para viralizar, ou que a nossa luta começou a partir do momento em que alguma coisa nossa viralizou, estourou, mas a luta é muito antiga, assim. Mesma coisa, assim, na faculdade eu já direcionei tudo para o agro, sou filha de produtor rural, sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, sempre tive essa luta. E as pessoas perguntam se eu comecei a defender o agro depois do tal desse vídeo da Anitta, sendo que eu já trabalho desde o início da faculdade nisso, e quem me conhece há mais tempo sabe que o foco sempre é esse. Então, as redes sociais às vezes dão uma falsa ideia das pessoas, mesmo que positiva, mas às vezes dão uma falsa ideia. Mas é engraçado porque, assim, muita gente pergunta assim, como é que eu faço para ter muito seguidor e não sei o quê. Na verdade, isso é uma consequência de É, conteúdo que você produz que vem de conhecimento pregresso.
né? Você não começa, embora obviamente tenha gente que produza nenhum conteúdo ou só fotos bonitinhas ali, também tem um monte de seguidor. Mas se você Sim. quiser fazer isso como conteúdo, com certeza você tem que ter uma bagagem ali e produzir um conteúdo que seja útil para as pessoas, né? Então, dentro da minha área, eu vejo que isso é importante, porque não é só economia que as pessoas têm dificuldade de entender e que muitas vezes não enxergam o quanto é importante isso para a vida delas, como política e outras coisas. E o agro, eu enxergo assim, também ele é mal interpretado. E isso muito Uhum. por conta da maneira como que eu não sei nem como que isso aconteceu, mas que se tornou um objeto de discussão política. E não Sim. deveria, né? Assim, eu não sei, você sabe dizer assim quando que foi o ponto dessa troca, assim, que começaram a falar que o agro era do mal e vilão e não sei o quê? Então, na verdade, eu tenho uma teoria. Eu até queria pedir para a galera que está acompanhando essa nossa live, tem gente falando que não está recebendo a notificação. Aqui embaixo da Renata, que tem um aviãozinho, apertem nesse aviãozinho e mandem para a galera vir assistir a live, que daí eles já conseguem enviar direto por direct, quem não está recebendo. Enfim, eu penso muito sobre isso, assim, Renata. Eu acho que a gente teve um dos nossos presidentes mais populares foi o Lula, certo? Com o discurso bem forte dele no quesito esquerda. E aí, o que, que o Lula fazia? Ele subia num palanque com o bonezinho do MST e passava a ideia de que agronegócio é aquela ideia que muitos esquerdistas passam do Que agronegócio é só o latifúndio. grande produtor e que Isso, ele quer te ferrar. isso. Até acho que tu pode ter uma opinião sobre isso também, porque e eu fico pensando que se tornou tão popular esse discurso entre a massa, entre as pessoas que acompanhavam o discurso do Lula, e foi indo numa crescente tão grande que se tornou verdade. Então, assim, um último vídeo que eu postei semana passada, eu falei justamente sobre isso, porque a Bela Gil falou que a solução é a agroecologia, sendo que a agroecologia é um braço do agro, é uma tecnologia do agro, é uma coisa que todo mundo também acha legal, mas que não teria capacidade de alimentar o Brasil e o mundo. Então, as pessoas elas não conseguem vincular a importância do agronegócio, que é pequeno, médio ou grande produtor, num nível importante para a economia e num nível importante para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação Mas diária. olha só como a sua área é parecida com a minha, porque a minha situação é muito parecida com o que você está falando aí do agro. E por isso até que eu me interessei de conversar e de falar sobre agro dentro dos meus conhecimentos ali, Uhum, que são pequenos, mas eu consigo enxergar muita coisa porque eu leio bastante sobre o uhum, assunto. E aí você vê que a falta de informação, esses artistas que falam besteira na internet, os políticos que distorcem os conceitos para benefício próprio. Isso acontece na economia o tempo todo. O tempo todo. Então o cara vai falar assim, ai, porque o lucro é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Não, não, não. O lucro é a única maneira de uma empresa continuar existindo. E isso significa empregos, isso significa renda. Então, assim, uhum. é uma cadeia de acontecimentos de coisas que eu vejo muito acontecer no agro. E eu coloquei no. Eu tenho um destaque que chama agrotóxicos, que tem um vídeo seu lá linkado, né? Que Uhum. foi quando aquela menina, uma menina chama Jessie Romano, sei lá que cato que a menina é da vida, mas ela se autodenomina Digital Influencer, socorro, e ela fez um vídeo para o Greenpeace falando É. que sobre a isenção fiscal, e aí não tô nem entrando na questão da isenção fiscal em si, mas de que, tipo, as empresas estão só pensando no lucro e não sei o quê, não sei o quê, um texto lido, mal feito, porco pra caramba. E aí você fez um vídeo e eu coloquei lá e você falando, não, peraí, olha como é que o agro é importante para a economia do Brasil, para as pessoas que estão ligadas a essa indústria. E não só a indústria em si do agro e da pecuária, mas que isso é responsável por alimentar as pessoas. É mais do que a indústria. É tipo o básico, ninguém vive sem comer. Então, assim, é muito legal esse assunto. E assim, na verdade, isso é uma briga. Porque o que, que acontece? Daí o que eu acho que, seguindo essa teoria do discurso popular de que o agro era de latifundiários e que ele estava querendo acabar com os pequenos produtores, vem um discurso totalmente político que acabou calando. Acho que daí tem um pouco de culpa dos produtores rurais, me coloco nessa onda, de terem ficado muito tempo em silêncio, no sentido de, eu vou trabalhar, fazer meu negócio aqui e é isso aí. A gente tem um ativismo muito grande contra o agro, só que a gente também precisa ser ativista
E não nesse tem sentido. ninguém, não tinha, né, muita gente a favor. E agora esse boom das redes sociais foi super positivo, porque a gente tem várias pessoas compartilhando conteúdo e dando mais a cara a tapa. Porque tu deve saber bem, a gente recebe xingamento até a quinta geração da família. Tem pessoas que perdem a noção e acham que é tudo pro lado pessoal, tudo é aquela coisa de polarização. Então tem muita gente que acaba não querendo se envolver com isso, mas eu acho que tu também concorda que é importante a gente se posicionar e defender aquilo que acredita, né? Eu sei que isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem a casca grossa que a gente tem. É por isso que eu acho que a gente é tão parecida, porque apesar de sermos de áreas diferentes, o agro também é um mercado e uma maneira de encarar a vida, encarar o trabalho muito direto. Não tem rodeio, assim, eu percebo muito isso na tua personalidade, que eu acho que é parecida com a minha, que sou de mercado financeiro e venho de mesa de operação. Então eu entendo que não é para todo mundo. Essa exposição ela não é fácil. Já passei por muita coisa. Nossa, eu já tô nessa vida assim mais, digamos, mais ativa nas redes sociais desde 2015. Viralizou um texto meu que foi contra o Tico Santa Cruz, né? Que ele tinha falado umas besteiras de economia lá para variar. E eu fiz um texto totalmente despretensioso, assim, nem imaginava que aquilo iria viralizar e viralizou de um jeito que eu tive uma micro síndrome do pânico, assim, no fim de semana que eu tava lá. O vizinho assobiou aquelas coisas. Vem cá, fica boazinha. E daí eu fiz esse texto, muita gente falando comigo ao mesmo tempo, WhatsApp. Eu não estava acostumada com aquele número de gente falando comigo e aparecendo lá InfoMoney e não sei o que, e não sei o que lá. E daí você fica com aquele negócio aqui. Então eu entendo muita gente que fala, putz, eu prefiro não me envolver porque é um negócio que te suga energia, mas ao mesmo tempo é muito importante eu ver quantas pessoas saíram da escuridão de tudo, de economia, de política, por causa de trabalho como eu, como você, como outras várias pessoas fazem. E isso acaba sendo muito importante, sim. E no agro, eu acho que tem poucas pessoas fazendo, né, Camila? Ah, tem. Tem. E assim, tá surgindo bastante e a mulherada tá dominando, assim, porque eu vejo que nas redes sociais a gente tá encontrando muitos digitais influencers aí surgindo com conteúdo bacana, então tá crescendo e a gente tá tentando incentivar cada vez mais. E essa questão do Tico Santa Cruz foi até que me chamou a atenção também, porque eu me fui chamar de biscoiteira várias vezes. Tipo, tu tá usando a Anitta pra ganhar seguidor, tu tá usando a Não, Bela sempre Gil tem. pra ganhar seguidor. Sempre tem. Você fala, nossa, Então, assim, socorro, né? então, assim, a gente não pode ter opinião, não pode expressar o que pensa, que a gente tá querendo ganhar Não seguidor pode e nem ser biscoiteiro de criticar. artista. Não pode criticar. Tipo É. assim, você critica, que nem quando eu critiquei a Gabriela Prioli, lá da CNN, pela postura dela. E eu já tinha elogiado ela antes, isso que é mais estranho, as pessoas Uhum. esquecem. Eu elogiei a maneira como ela conduzia, apesar dela ser mais à esquerda. Eu falei, pô, ela tem argumentos, ela é séria, ela apresenta bem os argumentos dela. Eu falei, pô, finalmente acharam uma pessoa de esquerda que dá para debater, o engano meu. E aí, quando ela fez aquele estardalhaço, apelou para machismo, de que, eu fui interrompida, tô constrangida, eu fiquei puta, porque eu falei, caceta, entendeu? Você é mulher, aí eu falei, põe o pau na mesa, a galera, ai, que expressão machista e não sei o que. Eu falei, gente, não tenho tempo para esses negócios, sabe? E aí, assim, a pessoa fica, ai, você tá querendo ganhar like em cima da Gabriela, não sei o que. Fala, não tô querendo ganhar like, até porque muitas das coisas que eu falo, eu ganho dislikes. As pessoas deixam de me seguir por causa disso. E é uma questão de autenticidade. Você criticar as pessoas por causa de posições dela é uma coisa normal também para o debate. E a Anitta, que por acaso é muito amiga da Gabriela Prioli, é um desserviço, não só ela, mas aquelas que você colocou ontem, as lacradoras lá falando do agro, e que tem muito defensivo, ela chama, né, os agrotóxicos, que causa câncer, e não sei o que. Você não pode criticar? São pessoas públicas como nós somos e também nós também sofremos críticas. Então é assim que funciona. E assim, isso é uma outra coisa que tu deve sentir muito também, é essa questão da lacração, né? A necessidade que as pessoas têm de lacrar em cima de um discurso que muitas vezes não é baseado em verdade. Eu acho que na economia é isso também. A gente tem Mas não é só muito... economia política é tudo, é a vida. Tipo, parece que a pessoa que nasceu para ser ativista, ela já saiu da barriga da mãe já com uma bandeirinha de alguma coisa ali, né? Tipo, O único problema é que são ativistas de Facebook, né? São mestres de Facebook, são formados no Facebook. E aí entra uma coisa que eu sempre falo, que é, acho que uma geração
que acompanha bastante as redes sociais, que são os millennials, que eles escutam muito mais um digital influencer ou alguém que gosta de lacrar, entre aspas, nas redes sociais, do que alguém que tem, de fato, um conhecimento sobre certo assunto. Então, por exemplo, vamos lá. A Anitta é a mulher mais seguida do Instagram no Brasil. Tem mais de 45 milhões. Mais de 45 milhões de seguidores. Ela tá sempre lá mostrando a bunda, enfim, cada um com o seu. Né? Aparece pra mim todo dia, sabia? Eu não sigo ela, mas aí quando você vai clicar em buscar alguma coisa, um dos primeiros vídeos que aparece lá é pra dela. Pra mim também. E olha que a Anitta, eu acho que já teve tretas fortes, né? Mas enfim. E aí eu fico pensando assim, ela fala muitas coisas, por exemplo, baseadas em falas da Luísa Mel. Então a Luísa Mel falou que vaca tem sentimento, falou que vacas fofocam, e a Anitta fez um vídeo falando que a agropecuária ia acabar com o planeta. Aí seguidores da Anitta vieram fazer vídeos falando que não iam mais comer carne. Então é uma coisa que começa num discurso bizarro, Luísa Mel chorando nas redes sociais, falando que vacas se comunicam, fofocam, e aí a Anitta já aumentou, já triplicou, já foi para outro. Enquanto isso, a imagem do nosso país, e eu não estou falando nem de política, a imagem do nosso país, que querendo ou não é o considerado celeiro do mundo no quesito produção de animais, de produção de alimentos, ele fica indo pra lama, porque é o que chega lá fora, é o que as pessoas escutam, é o que os fãs da Anitta entendem como certo e vão espalhando. Então a lacração me incomoda muito, pelo menos. Me incomoda também, e me incomoda não só a lacração, mas como essa necessidade de ser sentimental em tudo. E não é que a gente que eu, por exemplo, sou uma pessoa mais racional, isso não significa que eu não tenha sentimentos. Mas você sentimentalizar tudo, romantizar tudo, chorar com tudo, eu não tenho paciência, eu não consigo nem ver vídeo de gente que faz isso. Porque você está tentando justamente levar a discussão para um campo emocional que é muito ruim. E você vê isso acontecer na política, você vê isso acontecer na economia. Então, por exemplo, acho que foi sexta-feira, eu até comentei aqui, que um debatedor da CNN novo que eles colocaram lá para debater com o Tomé, o menino chama Ariel. Ele é um advogado de direitos humanos. E eles estavam discutindo sobre isolamento social agora com o coronavírus, se acaba, não acaba, o que faz. E o cara começou assim, porque o Bolsonaro quer acabar com o isolamento, porque ele odeia pobre, e daí ele quer que os pobres morram, e daí ele quer que ele só está preocupado com o lucro, só está preocupado com a economia. Não tem nada de razão. Não é que você não pode envolver emoção, mas se você faz um discurso totalmente emocional, que não tem absolutamente nada de racional, isso para mim é completamente não serve. Só que a boa parte das pessoas que escutam esse raciocínio, que não é um raciocínio, né? Mas essa emoção completamente desprovida de razão, às vezes ela fala assim, ai, nossa, ela fica sentida com aquilo. E isso é uma baita responsabilidade que as pessoas fazem, porque não tem razão e você vai gerando esse pânico nas pessoas, como gerou o pânico do agro com a Amazônia, com o aumento do preço da carne, com tudo. E por isso que o nosso tema hoje é agro sem histeria, mas podia ser vida sem histeria, né? Porque isso é muito chato. Não, porque se enquadra em todos os assuntos, não adianta, né? E falando nisso, Renata, puxando agora a brasa pro meu assado aqui, pro agro, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre o agro como um todo, sobre o agronegócio. Inclusive, já vou te fazer um convite para quando acabar essa loucura, tu vir aqui conhecer minha fazenda. Eu vou mesmo! As alfaces que eu comi direto do pé, a nossa produção aqui é real. Eu vou comer todos esses tomates aí, essas alfaces. Tem cavalos aí, eu amo tem cavalo. Tem vaca, eu vou mesmo. Rodrigo, você tá ouvindo, né? Camila tá convidando. Estão super convidados. E engraçado, né? Eu tenho muita gente que eu conheci na internet, que hoje são pessoas próximas a mim, são do Rio Grande do Sul. E a minha empresa, uma delas, a do Brasil, o meu sócio é de Porto Alegre e toda a equipe é de Porto Alegre. Então é engraçado que eu convivo com muita gente, amo o sotaque do Sul. Mas, então, o agro, assim, não tem uma outra opinião além de que é uma coisa super importante não só para o Brasil, mas para o mundo. E toda a tecnologia que é desenvolvida para todas as coisas, mas principalmente para o agro, é o que pode manter a população em crescimento e de uma maneira sustentável. Então é legal pra caramba a gente falar de produção com menos defensivo, com uma tecnologia mais importante, mais interessante. Eu estava vendo você falar dos transgênicos outro dia, achei muito legal, porque a gente fica com essa coisa, os transgênicos causam câncer. Não, mas isso ajuda. É uma maneira da tecnologia
a fazer com que os alimentos se tornem mais superiores e você não precisa usar tantos defensivos. Então é uma coisa muito legal. E para o Brasil, especificamente, o Brasil é conhecido como celeiro do mundo. O Brasil é que alimenta bilhões de pessoas. Então é muito triste que os próprios brasileiros, muitas vezes, falem mal do agro, que é algo que dá subsistência para muitas pessoas, não só no prato, mas a indústria toda como um todo. Então, a quantidade de empregos que gera, de renda, tudo isso. Então, o agro é muito importante. Eu tenho amigos que são do agro. Eu tenho até uma amiga minha que ela me chama de xará, que ela chama Renata também, e ela fez Exalc. E sempre que eu falo ela trabalha com produção agrícola, né? E acho que é em Cerquilho que ela fica. E ela sempre fala para mim, poxa, que legal que você fala do agro, etc, porque a gente toma porrada de todos os lados. Só que para mim, de novo, Kai, isso não faz sentido nenhum. Então, você discutir se é legal você fazer defensivo ou não, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer, as pessoas que estão no ramo. Ah, eu acho que é mais legal isso aqui. Eu até separei dois livros aqui que eu li, que eu recomendo para quem está nos assistindo, que é esse do Nicolas Vital, Agradeça os Agrotóxicos por Estar Vivo. É um livro que tem bastante dados. E o livro do Roger Scruton, Filosofia Verde, que ele fala bastante sobre como essa luta pelo ambientalismo, a luta do clima, etc., se tornou uma pauta política e não deveria ser uma pauta política. Então, a minha opinião sobre a agro, eu acho que é a única possível para quem tem 2 neurônios funcionais e não foi sucumbido pela lacração, que ele é muito importante e nunca vai deixar de ser. E assim, ó, e até vou aproveitar, tem bastante público teu assistindo aqui também, eu quero deixar uma coisa muito clara, que tu já deve ter lido também. Eu sempre indico o livro do Nicolas, porque é um livro muito informativo, até pela questão da quantidade. Quando as pessoas falam a gente está ingerindo tantos litros de veneno por ano, para entenderem a quantidade de alimentos que tu tinha, as toneladas de pimentão que tu ia ter que consumir para ficar intoxicado, alguma coisa do gênero, que as pessoas acabam ignorando, porque o discurso mais bonito é falar que tem veneno na nossa comida. E eu quero deixar uma coisa muito clara agora, como produtora rural, como filha de produtor rural, me criei no meio da lavoura. Não, o produtor rural, agora até puxando para a parte econômica, o custo de produção é muito alto. Então, o produtor rural, ele não gosta de usar produtos, não gosta Mas de usar isso é óbvio! Mas é que aí se ele pudesse, ele não usava, claro! Não usava. E tem pessoas que acham que o produtor rural acorda falando, nossa, quem vou envenenar hoje? Vou injetar glifosato na galera. É tipo então, a madrasta da Branca de Neve, né? Vou exatamente. Aqui encher a maçã de veneno. Isso. Então, daí eu sempre trago assim, como as pessoas gostam desse discurso lacração sentimental, eu sempre puxo. Vocês acham que o meu pai usaria defensivo químico comigo crescendo na lavoura? Eles iam pensar em fazer mal para uma pessoa, sendo que eles crescem e os filhos crescem dentro da lavoura. Então, tem questões que as pessoas elas ficam tão cegas pelo discurso bonitinho do Greenpeace da vida, que para mim também tem totalmente viés político, do que ver de fato o que realmente acontece. O vídeo que eu respondi ontem, que eu comi, era 10 da manhã quando eu gravei aquele vídeo, comi uns 8 tomates. Eu vi ele em looping ontem com o Rodrigo. Eu ri horrores. E a musiquinha no fundo ficou demais. Isso. Ficou muito bom. Cara, eu disse assim, tem coisas que não dói até tu parar pra escrever alguma coisa pras pessoas, entendeu? Porque tu pensa, é tão óbvio, é tão básico. E elas falaram com aquilo com uma certeza, tipo, não, verduras e legumes tá difícil por causa dos agrotóxicos. Se tu quer ter um câncer, olha todas as informações sem embasamento que elas trouxeram num vídeo, que daí foi lá o Quebrando o Tabu e postou, nossa, lacração. Mas vamos levar em consideração, aí que eu te falo que vamos levar em consideração a questão política, né? Todas as 3 ali são de esquerda, né? Sabemos. Sim. A Leandra Leal comemorou quando houve a decisão do STF em relação à prisão em segunda instância, de acabar com a prisão em segunda instância, comemorando a saída do Lula, do Renan da Penha e sei lá mais quem, e muitos outros bandidos saíram por causa disso, a gente sabe. A Thaís de Araújo, que é chata pra cacete, ela fez um texto uma vez, que eu nunca esqueci, falando sobre assim, olha gente, eu tô muito chateada porque a minha filha gosta de rosa e a minha filha brinca de boneca, a filha dela acho que tinha 2 ou 3 anos, uma coisa assim, 4 anos, sei lá, entre 2 e 4 anos. E eu tô muito chateada porque ela gosta de tudo que eu abomino.
Falei, nossa, ela é uma pessoa ruim, ela quer matar as outras pessoas. Não, ela gosta de rosa, ela gosta de brincar de boneca. Porra, que problema. Uma criança, menina, querer brincar de boneca de rosa. Que problema. Então, assim, se fazem um problema, assim, criam. É o pessoal da ditadura imaginária também, que tá aí chorando porque acha que tá vivendo na ditadura. E quando a ditadura de fato vem através dos governadores e dos prefeitos querendo prender todo mundo porque tá andando sozinho na rua, aí acha legal. Então, assim, é uma inversão de valores com uma emoção exacerbada. Como falar isso? Uhum. Exacerbada. Não consigo falar, gente. Tô meio Exacerbada. Não consigo. Isso aí. E uma falta de razão absurda com o braço político. Então, é o combo do inferno. Isso aí, é o combo do pior das coisas que existem. Então, a pessoa pega um negócio que ela não entende, que ela não leu, mas ela precisa de uma causa. Até quando eu estava na Mulheres da Pan, a Ângela, que fazia com a gente lá, falou uma frase que ficou muito boa. E eu tenho uma empresa de camisetas, né? E a gente fez essa camiseta que é Seja Ativista da Sua Louça. Com certeza você vai ser mais produtivo se você fizer a sua louça, lavar sua louça, arrumar seu quarto, como diz Jordan Peterson, do que ficar na internet falando, ai, você vai ter câncer se você comer um tomate. Eu não aguento. Não. E aí que tá. E aí, assim, ó, eu vejo que essa lacração, ela vai muito além do que a gente imagina. E daí, volto para aquela pergunta que tu fez, de onde surgiu esse ranço com o agro que as pessoas acabam tendo. E surgiu disso. Acho que aí tá a resposta. Que o negócio do MST, né? Faz sentido. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que surgiu disso. E daí surgiu dessas pessoas com muitos seguidores ou com muita visibilidade, ou uma classe que tem mais um viés contra o agro ou a favor do Greenpeace, na verdade, e de outras ONGs, foi abraçando a causa porque é bonito, porque é legal, porque é cool, e aí foi detonando todo um setor de produção. Sendo que, por exemplo, ó, as lacradoras aí, elas têm uma série na Globo, esqueci o nome. Enfim, essas três, mas... Eu não sei, não assisto. Não assisto o Globo. Lá da Amazônia, enfim. Falam dos garimpeiros, se eu não me engano. Deve falar do agro também. E aí a gente vê lá na Globo o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, umas minisséries e novelas ajudando a destruir a nossa imagem de certa forma. E aí, se não falam de... Daí, quando eu chamei a questão dos transgênicos, eu falei por quê? A gente sofreu desde... ano passado, tu deve lembrar, quando liberaram os defensivos, que foi aquela bomba. Mais de 300 defensivos liberados. O meu destaque do agrotóxico começa por causa disso aí, por causa de uma matéria disso. Isso. Então foi aquele boom, aquele estouro. E eu também, é lá que eu comecei a gravar vídeos. Gente, olha só, são genéricos. Daí eu comecei a falar do custo de produção, que é muito caro. Que para o produtor é caro comprar defensivo. Aqui no Rio Grande do Sul, tu deve ter acompanhado que a gente passou por uma estiagem muito grande. Teve a seca, teve vários problemas. Então o agro tem isso, inclusive, impactou o PIB o ano passado. É sabido isso. Quer dizer, é muito importante que não tenha esse problema. Então, assim, daí as pessoas falam lá, eu não gosto de transgênicos, eu não gosto de defensivos, os agrotóxicos. E o agro, a pecuária, está acabando com a Amazônia e com o desmatamento. Aí eu chamo elas e falo o seguinte, vamos botar os neurônios para funcionar. Se eu sou produtor rural, eu não posso... O Brasil é o único país que o produtor paga para preservar. Então, eu não posso desmatar de jeito nenhum. Eu tenho todo esse cuidado com a mata nativa. Eu tenho que produzir mais no mesmo espaço físico. Para produzir mais no mesmo espaço físico, eu tenho que investir em quê? Em tecnologia. Tecnologia significa investir numa semente diferenciada, nos transgênicos, porque no momento em que eu investir na semente diferenciada, eu vou usar menos o quê? Menos defensivos. Então, eu tenho três coisas, eu mato as três coisas em um discurso. Desmatamento, a gente acaba com tecnologia, aumentando a maior produtividade no espaço físico, no mesmo espaço físico, que o Brasil já faz muito bem há muito tempo. Os defensivos químicos, o produtor rural, ele está super aberto à biotecnologia, a insumos, enfim, verdes, só que no momento em que entrar num preço que dê para comparar com o químico, porque o produtor rural ele já não consegue ter tanto, pagar tanto, investir tanto nisso para produzir mais. Então, tudo envolve custo de produção e tudo as pessoas têm que entender que o buraco é mais embaixo do que elas pensam e a gente não quer matar ninguém.
Então, mas assim, tudo isso passa por racionalizar as questões, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou da área de agro, né? Mas eu sou economista, então eu tenho um raciocínio lógico ali que eu aprendi a ler algumas coisas e conseguir tirar algumas conclusões. Eu não sendo da área, quando começou a vir esse negócio dos agrotóxicos, porque liberaram 300 e pouco, você toma aquele susto, né? Você fala, a Exame publicou, tá lá no meu destaque para quem quiser ver, chamar agrotóxicos. O Brasil é o país que mais liberou agrotóxicos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, não, peraí, vamos ler. Aí você vai ler, aí você vai atrás, etc. Aí eu descobri um artigo esqueci o nome dele, Chico Graziano. Graziano, isso. E ele falando assim, olha, gente, eu vou explicar aqui pra vocês. Genérico que ele está falando, então aparecem coisas assim, assado, que não é que teve novos agrotóxicos, mas não tinha liberação, tinha que usar aquilo com aquela patente, que era mais caro, então era ruim. E aí comecei a ler, comecei a procurar algumas coisas, comprei esse livro do Nicolas, li, tem muito detalhe técnico, né, de dados e coisas interessantes, muita coisa falando assim, olha, que por hectare quadrado, quem mais utiliza não é o Brasil, é o Japão, é a Europa e tal. E aí você começa a ver com isso, olha só, com essas pequenas coisas, eu já concluí ali que não era nada daquilo. E comecei a conversar com as pessoas aqui no Instagram sobre isso. Ó, gente, tá falando isso. Olha aqui, tá aqui os dados, tá aqui isso aqui. Vamos falar disso aqui sem histeria? Começa assim o meu destaque, que eu deixei de destaque depois. Quantas mensagens eu recebi aqui, Camila, falando assim, ai, você quer que as pessoas morram por causa dos agrotóxicos, eu não quero veneno na minha mesa. Eu falo, filho, se não tivesse veneno na sua mesa, provavelmente, se você é uma pessoa pobre ou de classe média baixa, você não ia comer. Ou você ia comer muito pouco ou coisas péssimas, porque não tem como alimentar 7 bilhões de pessoas com orgânico. E fora que uma coisa que eu comecei a ler também, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, é que muita dessa indústria do orgânico é falsificada. Então, assim, como assim? Aí as pessoas assim, mas você com certeza você deve comer orgânicos, você deve ir na feirinha do orgânico. Porra nenhuma! Eu vou aqui, tiver na feira ali do mercado, Pão de Açúcar, assim, eu como. Nunca tive esse problema. Eu cresci assim, eu tenho 35, vou fazer 35 anos a vida inteira. Você acha que na nossa idade, você é mais nova que eu? Mas, eu imagino. Mas a criança que nasceu nos anos 80, que nessa época, cara, você comia o que tinha, se não tivesse outra coisa para comer, você ficava com fome, e não tinha esse papinho de orgânico, de o gourmet, entendeu? Era sopão que a minha mãe fazia de mandioquinha com músculo, com moído de sei lá o quê, que era um bagulho bizarro, cheio de coisa, mas era o que a gente comia. E agora vem o povo assim, não, eu só vou comer mandioquinha do sul de não sei onde, orgânico de não sei o quê. Ai, paciência. Exatamente. E tem uma coisa bem importante. Eu vou contar com o que eu fiz em São Paulo, que eu aprontei. Hoje, a produção de orgânicos no Brasil não alimentaria São Paulo por 2 semanas. Então, é para as pessoas entenderem. São Paulo Estado ou São Paulo Cidade? São Paulo Estado. A gente tem que entender uma coisa. A produção de orgânicos é um nicho importante e ninguém está criticando os orgânicos. Agora, a gente está falando de um país que ainda tem problema de fome, um país que ainda tem problema de saneamento básico. Então, um país e o mundo inteiro, não só o Brasil. Então, não existe uma outra possibilidade. Se alguém que estiver nos escutando souber uma solução para produzir em grande escala, sem usar defensivo agrícola e garantir alimentação para todo mundo, por favor, vocês descobriram um negócio bizarro. Então, vamos lá compartilhar logo. Só para te interromper rapidinho, mas quando teve esse negócio do Greenpeace, eu fui lá na página do Facebook e comecei a ler os comentários. Eu adoro ler os comentários. E o Greenpeace começou a responder umas pessoas dizendo assim, que 70% da produção no Brasil já é de pequenos produtores, levando a crer que eram pequenos produtores orgânicos, que não usavam defensivos, como o pequeno produtor não usa defensivo, que é um absurdo. Para você ver, eu não sou dessa área, mas eu já sei que isso é um absurdo. E as pessoas começaram a questionar isso lá. E eles dando essas respostas, nada a ver com nada. E aí, quando você fala de saneamento básico, que tem tudo a ver com o meio ambiente, tudo a ver. Ai, nossa, que legal, agora proibiram um canudinho de plástico. Gente, metade das pessoas no Brasil não tem saneamento básico. Sabe o que é saneamento básico? É ter acesso a esgoto. Então, a pessoa não tem encanamento, ela não tem um sistema correto que vai tirar
todas as necessidades que ela fez durante o dia não vão para um lugar correto. Isso suja os mananciais, suja os rios, vai parar no mar. Então a gente está discutindo canudinho de plástico e discutindo mandioca orgânica, não sei do que, quando tem gente passando fome e não tem saneamento básico. Então é o fim da picada. Por isso que eu acho que esse ativismo global é horrível, porque ele é um ativismo de sinalização da virtude. É tipo, olha como eu sou legal. Coloquei um badgezinho aqui, eu sou legal porque eu sou do meio ambiente, eu sou contra o agro, eu sou feminista, eu sou não sei o quê. São os badges, mas na verdade, na bem da verdade, não tá fazendo bem para ninguém. Não. E assim, e essa questão da poluição, outra coisa que o Greenpeace não mostra, que é extremamente importante, eles têm um ranço com as vacas. Deus o livre, boi peidar e arrotar, né? Eles vão acabar tipo, com nossa! o inteiro. É. E aí, sendo que a pecuária faz parte da nossa história e da nossa, não só da cultura, é histórico, junto com a fala, junto com qualquer outra coisa que surgiu. Então, muitas pessoas falam e comprovaram já que nosso desenvolvimento humano foi muito pelo consumo da proteína animal. E aí, assim, as pessoas batem nessa tecla também. Ah, agora não pode comer carne. É errado. Se tu come carne, tu é uma pessoa sem luz, tu é uma pessoa que mata os animais, tu é uma pessoa destruidora. Eu já ouvi tanta coisa dizendo, Eu tu não tem também. luz, tu apaga as pessoas, tu vai pro inferno, assim, porque eu como carne, como e amo e não vou parar de comer carne. Eu Então, idem. assim, só que o que ninguém me pergunta E é... outra, eu também não tenho nada contra quem não come. Também tá tudo certo. É isso que eu ia Não tem falar. A minha problema melhor nenhum. amiga, eu brinco com ela, uma das minhas melhores amigas, ela mora na Califórnia e ela é vegana. Eu digo, tu vive de avocado toast, né? Que não é o meu caso. Mas e a gente se dá super bem, ela compartilha os meus vídeos. Eu não posso marcar porque a galera vai lá xingar ela, então eu tenho que segurar e manter. Mas assim, tu pode consumir o que tu quiser. A questão, eu não quero que tu tatue na tua testa, eu amo agro ou eu como carne. É uma questão de respeito. É de conseguir ter um senso crítico sem querer lacrar e entender os dois lados. E o Não, então, Brasil, e virou uma loucura tão grande esse negócio do ativismo que quando ele vai para a política, ele começa a ditar aquilo que você deve fazer da sua vida. isso, Tipo aquela coisa bizarra da segunda-feira sem carne, por exemplo. Então, você tem uma situação no Brasil que, de novo, não tem saneamento, educação ruim, a pessoa não tem acesso a uma alimentação de qualidade, e a gente sabe que a alimentação de qualidade faz muita diferença no desenvolvimento cerebral da criança, e isso também saneamento, porque se você vive na sujeira, etc e sim, tal, total. um monte daquelas coisas ali também tem esse problema no desenvolvimento da criança. A criança vai para a escola muitas vezes porque lá, além dela aprender, ela se alimenta. E aí vem uma porcaria de um deputado e fala: ai, olha como eu sou legal. Comer carne é feio, é ruim, eu vou tirar a carne. Gente, a carne para uma Da merenda criança escolar. pobre é muita diferença para ela. Ela não come carne em casa muitas vezes. E você tira, e aí só que assim, eu sou a burguesa, não sei o quê, que não gosta de pobre. Só que quem tá tirando carne do prato das crianças pobres não sou eu. É o deputado que tá se fazendo de bonzinho. Então é Exato. isso que eu fico puta da vida, que é essa sinalização da virtude desgraçada que aparece em todos os ambientes. E isso em tudo, não é só nisso não, mas em tudo. Tipo, mesmo o prefeito daqui, o Covas, né? Do negócio do canudinho de plástico, etc. Eu fiz, acho que uma das minhas últimas participações em Mulheres da PAN foi sobre isso. E eu falei, gente, vamos. Aí comecei a analisar os números que eu achei, de novo, números que você pesquisando na internet você encontra, de como é que a produção de plástico ela é mais barata e menos tóxica do que várias outras coisas. Então, para você poder usar um saco plástico ou usar um saco de papel, um saco de algodão, você tem que usar ele tipo milhões de vezes ou milhares de vezes em comparação com o do plástico. O problema do plástico é a maneira como você descarta o plástico. Então, toda a discussão é válida, é bacana. A gente precisa diminuir, porque realmente tem um problema de poluição muito sério. Mas o falar e a intenção não correspondem com a realidade. Então, você tirar um canudinho de plástico, você tirar a carne das crianças na segunda-feira, nada disso vai resolver porcaria nenhuma, só vai piorar. Não, então, e isso, quando eu falo nos meus vídeos, eu sempre falo a questão da fome. Eu sempre falo, vamos lá então para uma criançada com fome, que tem todo o discurso da Anitta também, voltando a Luísa Mel, do não consumir o leite, né? Que quando tu consome o leite de vaca, tu tá tirando o leite do bezerrinho, tu tá invertendo toda a origem da natureza,
sendo que a gente se criou tomando leite com Nescau e nunca ninguém morreu, nunca passou mal, inclusive cresceu bem forte. Eu digo, então vai lá. Eu amo leite, amo. Eu amo leite também. Eu digo, ó, vai lá então pra mãe que não tá conseguindo alimentar o filho direito e nega leite. Fala que ela tem que tomar leite de amêndoa, que custa até 3 vezes mais que o leite de vaca no mercado. Ou você nem acha. Você acha que lá no interior do sertão, sei lá, você vai ter a leite de amêndoa? Tipo, a pessoa vive numa outra realidade. É a bolha. Assim, fora da realidade. Eu juro, eu fico passada como a pessoa passa isso pela cabeça dela e fala assim, não, temos 200 milhões de pessoas no Brasil, das quais 50% não tem nem saneamento básico. A maior parte das pessoas no Brasil é pobre, ganha um salário mínimo. Não, mas eu acho que elas têm que tomar leite de amêndoa. É tipo... Oi? Sabe aquele... Quantos anos você tem, Camila? Eu tenho 27. Ah, você é novinha, mas você acha que você é dessa época, da época que tinha no PC que vinha a tela azul, fazia pã, sim, o pã, daquele... E daí você fica, é isso que eu sinto quando eu vejo essas coisas. É muito isso, é muito isso. Não, e tem aquele memezinho também, acho que é do John Travolta, tipo, olhando pro lado. Sim, exato. Ó, mas deixa eu te falar o que eu fiz. Às vezes a gente fala aqui, as pessoas não acreditam, acho que é exagero. A gente sabe que as mensagens que a gente recebe, mas as pessoas acham que é exagero. Eu fui em São Paulo, na Vila Madalena, e parei as pessoas no meio da rua e perguntei como o agro estava presente na vida delas. E aí elas, assim, eu já tinha feito isso em Porto Alegre, em 2015, eu acho. E aí eu perguntei para uma senhorinha como é que o agro estava presente na vida dela. Ela me respondeu que era através do cachorrinho, do animalzinho de estimação. E aí eu pensei, nossa, que horror, não faz nenhum sentido, né? Daí eu conversei com ela, tudo mais. Aí ano passado eu pensei, bom, eu fiz esse experimento em Porto Alegre, com uma senhora mais de idade, agora eu vou para Night em São Paulo. Vamos ver o que vai dar. Fui, na mão, mas fui. E aí eu perguntava para as pessoas, para te ter noção, foi uma galera, até o grupo do CNA Jovem, a gente saiu perguntando para as pessoas, e aí teve uma galera que respondeu assim, olha, o agro, ele é tão tóxico e ele é tão mortal, que para te ter noção, os produtores de algodão, eles colocam mais defensivo agrícola no algodão, que faz as mulheres menstruarem mais e comprarem mais absorvente. Tem noção do que é isso? Tipo, isso dá 50... falou sério isso. Isso era sério. Indignado. E o que você falou? Aí você começou... Você não sabia se tu dava risada ou se dava aquele tipo. Ou dava uma porrada na pessoa e falava, toma aqui um pedala rapaz aqui pra você deixar de ser trouxa. E assim, falou sério, falou, o agro, ele mata, ele não sei o que. Eu disse, gente, não é isso, pelo amor de Deus. E aí teve outro pessoal que falou assim, donos de bar, eu até uso nas minhas palestras. Eu perguntei, mesma pergunta, como é que o agro está presente na tua vida? E eles me respondiam, olha, aqui em São Paulo não tá. Se tu quer ver o agro, tu tem que ir ali no Mac, no Habib's, porque o que mais tem agro. E eu disse, tá. Era dono de bar. Eu disse, gente, olha só, vinho é agro, cerveja é agro, o agro tem tudo que vocês imaginam. Tudo. Inclusive o couro que a gente utiliza em várias coisas. As pessoas não enxergam. A gente entra numa outra treta, né? Não use couro, os animais, coitadinhos. Gente, o couro sintético também. Outra coisa polêmica que a galera não se liga, os combustíveis fósseis, enfim. A gente tem toda essa questão da poluição. De onde vem o biocombustível? É do alimento, do processamento de semente, enfim, soja, milho, o que for, e a cana-de-açúcar, o etanol, e vem também da gordura animal. Então, as pessoas, elas não sabem. Então, é realmente uma falta de conhecimento. Mas, assim, não é só falta de conhecimento. Obviamente que é falta de conhecimento. Mas é falta de parar para pensar naquilo que você vai responder. Porque eu acho que não é feio você assumir uma ignorância. Por exemplo, eu sou muito ignorante em física, sei lá. Em astroquímica, em, sei lá, essas coisas. Eu até me interesso, eu vejo uns documentários sobre isso, acho muito legal e tal. Mas a gente, quando vai falar de um assunto, a gente pode falar de qualquer assunto que a gente quiser. Eu não gosto daquela ideia de tipo assim, porque é mulher, só mulher pode falar de políticas públicas para mulher, porque só negro que pode falar de cotas. Não, todo mundo pode falar sobre tudo e dar opinião. Só que você entender a sua própria ignorância no assunto já é coisa número 1 que você deve fazer na hora disso. Então, o agro é péssimo para o mundo, não sei o que, não sei o que. Não, vamos lá.
que é o agro? Vamos lá no Google. O agro, o que é isso? O que está envolvido? Ah, isso aqui mais. E isso resolveria o problema de muitas coisas. E por isso que eu te falo que a gente está dentro de uma área, apesar de diferente, muito parecida. Porque eu Sim. vejo exatamente isso com a economia. Então, eu recebo muita gente falando assim, ah, precisamos acabar com a desigualdade é um problema, desigualdade... Não. Por que a desigualdade é um problema? Ah, porque tem gente passando fome, tem gente ganhando muito dinheiro. É verdade, mas o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Então, a pobreza que você tem que combater. Se você faz uma Uhum. política visando acabar com a desigualdade, você está destruindo riqueza, então a pessoa mais rica vai ficar mais próxima da mais pobre, não porque a mais pobre ficou melhor de vida. Então, o Mas que a porque gente tem ela que fazer? Melhorar a condição do mais pobre. Então, se tiver uma diferença gigantesca de um Steve Jobs que criou tecnologias que ajudam o mundo inteiro para uma pessoa mais pobre ou na classe média, o que é importante para ela? Ela tá bem alimentada, ela tem acesso à educação de qualidade, acesso à saúde, e você só consegue fazer isso com geração de riqueza. Então, isso é uma coisa, assim, que parece boba, mas a maioria das pessoas não entende. E eu acho que tá dentro do agro para você, quando alguém vira e fala assim, ah, o agro, não sei o quê, você fala, cara, o que você tá tomando, a sua roupa, tudo tá envolvido com o agro. Como que você pode falar que ele é letal, né? E o discurso que as pessoas usam quando a gente fala isso é muito ligado assim, ah, eu sou contra o agronegócio. Eu acho que tu, como economista, enfim, que vive esse negócio, tu consegue perceber o básico, que qualquer produtor rural, independente do tamanho, eles vão produzir alimento para ter o quê? Para ter uma renda, né? Para sobreviver. E isso é um negócio que eles estão construindo, independente do tamanho. Então, as pessoas elas linkaram muito a palavra agronegócio com uma coisa grande, exuberante, 1.000 bilhões de hectares, sendo que o agronegócio ele faz parte até do pequeno produtor que está lá cultivando um moranguinho para vender e é importantíssimo para a economia da mesma forma. Então, as pessoas elas têm um preconceito formado com base em lacradores de internet que se torna muito difícil para nós tentar combater isso aí, mas é o que a gente faz todo dia aqui, né? Tenta, pelo menos. Então, e assim, o mais importante também, além de você dissociar a imagem do agronegócio apenas ao grande produtor, que você tem muitos pequenos produtores que põem comida na nossa mesa e tudo mais, o grande também não é um vilão. Então, assim, a gente tem pessoas ruins de todos os lados. Você tem os produtores, e eu não tô falando só de agro, tô falando de indústria de forma geral. Você tem o cara filha da puta que vai poluir de propósito, Claro. porque ele não tá nem aí, que ele vai tentar molhar a mão de alguém para não cumprir uma regulação importante. Tem o cara filha da puta, lógico que tem. Mas também tem empregado filha da puta, tem o cara que é pobre que é filha da puta, tem o rico que é... Tem todo mundo, tem gente boa e gente ruim dos dois lados. E eu detesto essa coisa de tipo assim, ai, os grandes conglomerados que querem acabar com a sua vida. Você pega a Amazon, por exemplo, que é um grande conglomerado de internet. É por causa da Amazon que hoje a gente tem acesso mais barato e fácil a isso aqui. Uhum. A livro, a conhecimento e a muitas coisas, a tecnologia, a tudo mais. Então você pega a Amazon assim, não, a Amazon tem que pôr mais imposto, tem que taxar, porque ele é um grande conglomerado que está acabando com os pequenos. Mas se você não tem essa concorrência, não estou falando só dos grandes, mas de todos os tipos, você não tem acesso ou a necessidade dessas empresas se adequarem ao mercado, a procurarem outras alternativas, a ficarem mais baratos, a procurarem soluções logísticas melhores. Então, hoje que a Amazon nos proporciona, você compra livro de qualquer lugar do mundo e você está na sua casa assim, não só livros, né, mas várias coisas. Então, essa mistificação das coisas, e em economia isso acontece o tempo todo, tá tudo linkado com a economia de uma certa maneira, Claro. é muito ruim. E sempre por quê? Porque as pessoas querem ser ativistas de alguma coisa, elas querem sinalizar para os outros que elas são boazinhas, em vez de parar e pensar naquilo. Então, tem um cara nos Estados Unidos que chama Paul Joseph Watson, né? Você deve conhecer, ele até foi censurado em várias redes e tal. E ele falou, a contracultura, na verdade, é o conservadorismo, é o liberalismo, porque a maior parte das pessoas está acostumada com a vida inteira com a esquerda ditando tudo, com essas organizações supranacionais, OMS, FAO, ONU, dizendo o que cada lugar tem que fazer. E as pessoas que ousam falar sobre, putz, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, são chamadas de reacionários, mas na realidade a contracultura, a revolução, vou colocar muitas aspas, na verdade está vindo do conservadorismo e do liberalismo. Tá, é isso aí. E essa questão
falando de economia, Renata, porque tem muitas pessoas que criticam, inclusive, a exportação de alimentos, que o Brasil está abrindo várias portas com outros países. Como tu vê a exportação? Porque eu vejo que a ministra Tereza Cristina, ela tem um trabalho bem atuante, né, nesse quesito. Ela, desde o início do mandato dela, ela foi para vários países, abriu vários mercados, inclusive com a China, enfim. E eu queria ouvir de ti a importância para a economia do Brasil, para o macroambiente do Brasil, a questão da exportação dos produtos que a gente produz aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco mais, até vou falar de exportação e importação. Então, assim, o país, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em questões comerciais. Então, a gente exporta bastante coisa, mas poderia exportar muito mais se a gente importasse muito mais coisa também. Por que eu falo isso? Porque a importação é fechada, em tese, para proteger os produtores nacionais. Tem altas tarifas de importação para muitas coisas, inclusive maquinários. O Brasil não tem capacidade de desenvolver, por enquanto, tecnologias para desenvolver essas máquinas. Eu acho que dentro do agro deve ter muito isso, máquinas que você só consegue comprar lá fora, ou que tem muitas tecnologias que você teria que importar. Então, a exportação para o Brasil é bastante importante. Ela não deve ficar dependente somente do agro, logicamente, porque o agro tem épocas. Então, você tem épocas que commodities estão lá em cima, como aconteceu lá na época que a China crescia muito, então se exportava muito. E depois a gente nunca fez a lição de casa de trazer mais tecnologia, mais serviços e etc. E a gente é muito dependente do agro. Até isso que eu acho estranho as pessoas falarem tão mal do agro, porque o Brasil depende basicamente do agro para sobreviver. E ir para outras áreas também. E até colocar o agro num outro patamar, né? Mais tecnológico, mais eficiente, tudo isso. Então, exportação e importação, essa liberdade econômica de comércio é muito importante. E o Brasil é o país mais fechado do G20 e é o país 144, a gente subiu 6 posições do ranking de liberdade econômica dentre 180 países analisados. A gente está atrás de países como Paquistão, Afeganistão, em liberdade econômica e vários países africanos. Então, a exportação ela vai melhorar a partir do momento de que a gente for mais eficiente. E para ser mais eficiente, a gente precisa importar também muita coisa. E assim, na verdade, essa crítica que vem da questão de exportação, muito vem dessa. Eu não sei se não tá ligado com essa dependência, assim, porque as pessoas dizem, até a Bela Gil uma vez usou uma frase, tipo, a gente depende do agro, e isso é errado, isso é um horror, isso é terrível. Então, assim, agora no meio dessa crise, a gente ouviu muito o agro não para, porque realmente o agro não parou. Galera em quarentena, o produtor rural teve que continuar a sua produção. Mas, ao mesmo tempo, teve vários impactos também. É importante a gente trazer isso para a realidade. Teve aí, por exemplo, flor. Flor é agro. E a indústria de flores, floriculturas, enfim, os eventos todos cancelados, sofreram quedas gigantescas. Empresas quebraram. Fruticultura também. Então, a gente tem vários segmentos do agro e eu quero deixar claro que a gente respeita e defende todos, né? Não só os que exportam, mas os que nos alimentam todos os dias aqui também. E aí, agora, as lives, quando chega uma hora, elas Sim, encerram, mas né? se você quiser, depois que acabar aqui, recomeçar, eu tô tranquila aqui. Tô adorando o papo. Então, eu também, porque eu sabia que eles cortavam. Mas eu queria ouvir de ti também, Renata, a questão, agora entrando nessa questão do corona, assim, qual é a tua visão, a tua perspectiva para quando passar essa crise, quando vai passar, como vai ser? Porque agora tá todo mundo vivendo com um ponto de interrogação, né? Então isso tá deixando a galera meio angustiada, assim. Então, por exemplo, o meu negócio aqui é do agro. A gente trabalha com hortifruti, por exemplo, a gente entrega em casa. Então, a gente está aumentando as vendas porque a gente entrega na casa das pessoas que estão em quarentena. Mas como que tu vê essa crise que a gente está vivendo, assim, para fazer do limão uma limonada e para a gente tentar, enfim, sair dela? Deixa eu só te falar uma coisa, faltam 3 minutos, 4 minutos mais ou menos. Quando encerrar, aí você salva essa live que ficou e aí a gente começa outra. Você me chama de novo e a gente começa de novo. Sobre eu acho que de repente eu já encerro agora. Não, porque senão você não consegue salvar, eu acho. Entendi. Tá. É melhor terminar ela e aí a gente começa de novo. Ó, pessoal, tem 1.300 pessoas, vocês voltam com a gente, né? Estamos aqui no vídeo, a gente só vai... Vocês voltam, né? Por favor. Bom, e a questão do coronavírus, assim, ninguém tem certeza de nada, nem de quais atitudes tomar. A gente está trocando o pneu com o carro andando, é uma situação muito difícil e muito nova para todo mundo, uma crise sem precedentes, né? Em relação... Tem alguns pontos interessantes a respeito da crise que
alguns positivos, outros negativos. Obviamente que é muito negativo, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo emprego, tem muitas coisas negativas acontecendo, que é uma energia péssima. Eu fico sentindo, assim, vendo as pessoas desesperadas mesmo, e as pessoas que estão em casa, às vezes até tem um emprego, mas está vendo o pai ou a mãe numa situação difícil porque está sozinho em casa. Ou seja, é uma merda geral, assim, para todo mundo. Agora, o que a gente pode tirar de positivo dessa crise, eu acho, são esses novos relacionamentos criados pela internet e como que a gente vai lidar com o trabalho depois disso. Então, o delivery com certeza vai aumentar bastante. Esses tipos de empresas que conseguem fazer negócios com as pessoas de forma mais distanciada. Como eu trabalho com investimentos, eu praticamente já vivia essa vida. Eu trabalho em casa e eu faço a maior parte das minhas reuniões pelo WhatsApp. Nunca, há muito tempo que eu não faço grandes visitas. Eu faço algumas coisas assim, mas muito menos. Mas eu acho que isso vai ser mudado depois. Voltou? Pronto. Foi. Então, continuando, quero ver esse pessoal voltar aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Mandem aí, aproveita quem não estava acompanhando, já manda o aviãozinho pra galera aí. Eu acho que a maneira como as pessoas vão se relacionar, principalmente no trabalho, vai ser diferente. Eu acho que não tem mais necessidade de você estar no trabalho todos os dias, alguns trabalhos, alguns empregos. Você consegue trabalhar de casa aí 2 vezes por semana no trabalho, então isso vai diminuir muito o custo, vai ser mais eficiente, a maneira como as pessoas se relacionam, tudo isso vai mudar bastante, eu acho, depois de passar. Até porque o coronavírus, ele tende a baixar, mas até ter uma vacina, ele não vai ser eliminado. Então, a gente ainda vai precisar ter alguns cuidados de higiene, que eu, como clean freak, sempre falo, clean freaks vão salvar o mundo, entendeu? Porque por mim eu espirrava Herbalvet em todo mundo, na cara de todo mundo. Eu sou a pessoa do Inclusive, eu álcool gel. comprei esse produto por tua causa, tá? Já tá usando? Já tô usando, adorando. Não é maravilhoso? É ótimo. Então, e é do agro. É do agro, E é total. para o agro, e eu uso. Isso aí. E, enfim, e eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar disso e que é uma transição que vai ser natural por causa dessa crise, infelizmente. Sabe que eu... Pode falar. Não, eu acho muito assim que ainda tinham muitas empresas, eu vejo que no agro às vezes acaba tendo muito isso, que a gente vê empresas mais abertas a home office, ou, por exemplo, a trabalhar mais com a produtividade dos seus funcionários do que com bater ponto. E eu acho que isso vai mudar um pouco e vai ser importante mudar um pouco, porque as pessoas, elas têm que, eu acho, minha opinião, elas têm que conseguir fazer a roda girar, a vida social, com o trabalho, com o bem-estar, com o que faz bem. E as pessoas estavam num ritmo muito frenético de trabalho. Eu digo por mim, eu tava viajando igual uma doida, não parava para fazer nada, não tinha vida social. E agora eu tô em isolamento rural, vivendo uma coisa que fazia tempo que eu não me permitia. Então, eu acho que... E trabalhando do mesmo jeito, e produzindo do mesmo jeito, e fazendo reunião do mesmo jeito. Então, acho que as pessoas... Até um puxão de orelha, eu acredito, que é uma forma da gente ver como a gente vive de forma diferente, né? E além de tudo isso, tem a questão também de as pessoas que têm negócios vão também começar a se perguntar se o modelo de negócio é o correto. Então, quando você depende de um produto só, de uma coisa só de um público, você fica muito mais vulnerável em crises. Além do mais, a gente hoje vive uma era digital. Quem não se modernizou e foi para digital, entregas por delivery ou produtos digitais, coisas que você consegue facilmente encontrar pelo celular, aquela lojinha física pequena que não tem nada, nenhuma comunicação com o exterior, a gente vai percebendo que a gente precisa se atualizar de alguma maneira. E essa crise trouxe muito essa reflexão. Então, quem está vendendo muito? O setor de tecnologia, os deliveries de restaurante, e aí, obviamente, de novo, tem os políticos sempre querendo atrapalhar a nossa vida. Tem gente... Eu vi, assim, gente comentando no Instagram sobre a possibilidade de regulamentação de fechar os restaurantes 100%, inclusive nem para trabalhar com delivery. Quer dizer, é o Estado querendo atrapalhar até o cara ter um emprego e a empresa funcionar. Então, tem muitas reflexões desse lado. Agora, falando da parte econômica,
como ainda é uma incerteza muito grande, a gente não sabe quando que os comércios vão reabrir, estão reabrindo aos poucos nos Estados Unidos agora, vão começar a reabrir aos poucos. No Brasil é mais complicado, porque a gente, além de tudo, é uma população que não é muito educada em relação a aglomeração, a tudo isso. E eu nem posso culpar essas pessoas, porque de novo a gente cai no negócio, a pessoa não tem saneamento básico, não tem emprego, É. não tem não sei o quê. Que você quer que ela tenha noção de cidadania que ela não pode se aglomerar? É Uhum. muito difícil. Então, a gente não tem uma resposta do que vai acontecer na economia. Eu estava falando na live com a Ana Paula outro dia que tem algumas possibilidades de recuperação. A recuperação em V, que é uma queda brusca muito rápida e depois uma subida muito rápida. E está se afastando um pouco esse cenário, porque a gente já está numa situação de queda de PIB muito grande, de Uhum. problemas no emprego, renda e tudo mais. A gente vai ter um PIB com queda bem significativa esse ano. Depois tem a Inu, que é uma queda muito grande, uma pequena estagnação, uma estagnação Depois, temporária e depois uma subida grande. E o Minelli, que é a pior, que é muito tempo de estagnação. Então, uma queda muito brusca e depois uma estagnação longa, que aí pode migrar para uma depressão econômica. A gente já uhum. está vivendo numa recessão, com tantos empregos em queda, né? Com tanta coisa acontecendo. O Brasil, ele não é muito alavancado em termos de financeiros, mas o Brasil é frágil por conta das crises que já passou. A gente estava voltando de uma crise séria, com PIBs negativos, com endividamento muito alto, e aí veio o coronavírus, veio a crise do petróleo, que é outro problema, e atropelou a gente, atropelou o mundo, mas o Brasil ele tem um problema um pouquinho maior, né, para enfrentar. E até é engraçado de ver que o agro é que está segurando um pouco as pontas, porque Uhum. consegue produzir ainda, porque tem distanciamento, você não precisa ficar com uma pessoa do lado da outra para colher soja, para colher milho, para fazer E vou tudo. te Olha dizer que que coisa. a gente teve que fazer uma campanha acirrada aqui, viu, para o vírus não chegar nas lavouras, porque a gente não pôde deixar assim. Até eu falei no vídeo, disse, gente, nós não podemos ter o luxo de deixar o coronavírus entrar na lavoura, porque realmente a safra não para, a gente vai ter que colher. Então, os funcionários, os produtores têm que estar protegidos. E tem gente que acabava não levando a sério, mas o álcool gel, a máscara, a proteção, distanciamento. Então, vários produtores tiveram, inclusive nesse período de safra, porque o coronavírus ele chegou, deu boom aqui no Brasil, quando o Mato Grosso estava terminando a safra de soja, o Rio Grande do Sul estava começando, a gente começou agora a colheita do café. Então, tu pode ver que são várias culturas e elas não podem parar. Então, a gente brinca que não dá para se dar o luxo do coronavírus entrar nas porteiras, porque quem é que vai colher? Quem é que vai entregar o grão? Quem é que vai fazer a roda girar? Então, é um cuidado que todo mundo tem que ter, e campo, cidade, enfim. E aí a gente vê que realmente o coronavírus ele impacta, está impactando e talvez vai impactar ainda muito mais do que a gente imagina, né? E para você ver quanto ele é importante, não é só a questão de quantos empregos ele gera, mas é de colocar comida na mesa de fato das pessoas. Então, se a gente está falando de um país numa situação de crise, em que o governo teve que se endividar, vai ter que se endividar bastante, massivamente, para conseguir pagar o Corona Voucher, né, que se chama, Uhum. R$ 600 ou mais, e mais os créditos para microempresa, e mais tudo que está sendo feito. Imagina você ainda ter uma crise de abastecimento. Pioraria muito mais a situação. Então, o fato de ter pessoas que estão trabalhando, apesar de todas as adversidades, tomando as medidas, às vezes até aumentando o custo, né? Porque você tem que aumentar custo para proteger as pessoas que trabalham contigo. As máscaras, as Claro. luvas e todo o resto. A higiene tem que ser aumentada. Tudo isso é aumento de custo. Então, assim, se você ainda tem uma crise de abastecimento, por isso que eu te falo que a maior parte das pessoas que fala mal do agro ou de qualquer coisa sem pensar é uma pena, porque é um agente de desinformação que acaba levando outras pessoas a acreditarem nisso e E não verem geralmente a quem fala realidade. mal não sabe o que é crise de abastecimento, não sabe o que é não ter alimento disponível. Então, claro Nem que vão sonha, falar. né? Ela acha que a Eu carne brinco, é fácil. ela cresce no supermercado, na caixinha do isopor, né? Isso. É fácil criticar o agro de barriga cheia, né? Ou tomando um vinho, ou tomando uma cervejinha gelada. Não consegue ver fora daquela bolha que a gente tanto está falando aqui. E nessa questão de abastecimento, é importante a gente destacar aqui também que o Brasil está se saindo bem nessa parte. Não faltou comida em supermercado, a galera tá se alimentando, não tá, mesmo nesse momento de quarentena. A gente tem dois casos. Um caso nos Estados Unidos,
onde produtores rurais tiveram que botar fora alimentos pela questão da logística de abastecimento ou que supermercados fechados. Agora parece que até comentaram aqui que a Flórida vai voltar ao normal a partir de terça-feira, se eu não me engano. Mas teve um caso assim nos Estados Unidos e na Inglaterra teve falta de alimentos no supermercado. Então, para as pessoas verem que criticam muitas vezes o Brasil comparando com outros países, porque os da Europa são sempre melhores, porque os Estados Unidos está sempre na frente, mas enquanto o Brasil está segurando aqui, os produtores estão garantindo abastecimento, sim, dos supermercados e da população como um todo, inclusive sofrendo aí com o fechamento de estabelecimento, restaurante, bares, consumo do leite, da carne. Tem países que estão sofrendo ou estão tendo que pôr fora porque não conseguem vender ou porque não estão conseguindo levar comida para a população. Então, outro puxão de orelha, assim, para o brasileiro não ser brasileiro com Z, né? Ser brasileiro com S, olhar para o nosso país e ver as coisas boas que acontecem aqui. Exato, e exaltar o quanto é positivo isso também. A gente tem um agro forte, sabe, com produção pujante e tudo mais. Isso é o que eu falei, se você pega uma população do tamanho da do Brasil que sofre com tudo que está sofrendo, mais uma crise de abastecimento, as pessoas já estão desesperadas, sem emprego, sem dinheiro para comprar coisas, etc. Imagina se você quer comprar comida e não tem comida. É uma situação ainda muito, muito pior, né? E assim, o brasileiro nunca viveu uma situação de guerra, né? Séria, de você ter que comer só batata, ou você ter que comer só sei lá o quê, que são situações assim. Então a gente tem essa noção, embora muita gente ainda passe fome no Brasil, mas é uma população pequena comparativamente com o número de brasileiros, mas ainda existem pessoas que passam fome, e de ver que a gente tem de uma certa maneira, um privilégio estando no Brasil, que é um lugar que você consegue tirar safras o ano inteiro, que você tem lugares que dão... eu não sei como que é no Rio Grande do Sul, mas eu sei que tem lugares que você consegue, basicamente o tempo todo tirar Sim. alimento dali e reciclar as coisas, né? Eu não entendo tanto dessa parte logística, mas eu vejo que é algo muito diferente de outros lugares. Então, a carne, a qualidade da carne, das frutas que a gente tem aqui, você não encontra fora do Brasil. Quando você vai, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta quando eu viajo é tomar um suco de laranja espremido na hora, que é uma coisa pra gente trivial. Você vai na padaria, tem um suco de laranja. Tu vai gostar da fazenda aqui, então, porque tem de laranjeira, elas estão assim, ó, lotadas. Ai, que delícia. Eu sinto falta, sabe, de um negócio assim, que não é industrializado, porque tem muito produto industrializado lá, aquele suco de laranja que eu não gosto, que não tem gosto industrializado, tudo isso. E a gente tem isso no Brasil e a gente, além de tudo, fala mal. Então, tipo, é loucura, assim, é loucura demais. É isso que a gente está tentando trazer aqui. Na verdade, aquilo que eu falei, não é que a gente queira, que eu queira que as pessoas amem o agro, ou. Porque o agro, assim como qualquer outro setor, tem seus erros, sim, não é perfeito, mas a laranjinha podre, aproveitando que falou de laranja, não pode contaminar o cesto inteiro. E a gente tem que defender as laranjas maduras e boas que estão fazendo a diferença. Eu quero perguntar para a galera aqui, ó, estão vindo algumas perguntas. Galera, mandem suas perguntas aqui para a gente fazer para Renata. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou o que é Herbalvete, eu vou ter que falar, né? Herbalvete, parece que eu sou garota propaganda, mas eu não sou, eu não ganho nada por isso. Mas é porque eu descobri o Herbalvete por causa da minha cachorrinha. Esse é um produto que é utilizado para limpar canil, gatil, essas coisas. E eu comprei porque ela fazia às vezes xixi, cocô em lugar errado, e eu queria um produto que fosse bom para limpar, que não deixasse cheiro e tal. Só que eu descobri que ele é bom para absolutamente tudo. Só falta eu beber ele, mas é muito provável que um dia eu ainda faça isso. Mas assim, ele é bom para desengordurar fogão, eu passo no chão e como ele é desinfetante, viricida, fungicida, bactericida, ele é um produto que você pode usar para tudo. Ele não mancha, eu já limpei tapete com ele, um monte de coisas. E ele desinfeta de fato, né? Então é um negócio para deixar a sua casa, mesmo que você não tenha animais. Eu sempre indico ele aqui. O pessoal acha que eu faço merchan, mas pior que não. Ô, Herbalvete, vamos agilizar os recebidos aí. Hein? Não, mas você sabe que quando eles viram que eu marquei muito eles, uma moça lá do Herbalvete, muito gracinha, a Vanessa, veio me visitar aqui e me trouxe um brinde. Eles queriam até conversar comigo sobre isso, mas eu não faço publi, né? Não faço publi com ninguém, até porque não tem nada a ver. Mas o produto é realmente muito bom. Massa. Eu vejo que tu viaja bastante, né? Eu te acompanho aí nas redes sociais, pelo menos
quando não tava na época de Sem corona. coronavírus, eu viajava. Sem coronavírus. Era pra eu estar em Istambul agora, nesse Ai, que momento. delícia. Na verdade, eu tô trabalhando em Curitiba. A gente faz viagens técnicas do agro para outros países, muito para abrir, porque a gente fala que o Brasil é uma black box, que tem várias pessoas que querem investir, principalmente no agro brasileiro, e não sabe para que lado ir. Então a gente tenta estreitar esse contato entre produtores rurais e empresas, enfim, entre o Brasil e outros países. Então a gente tinha 27 grupos fechados e todos foram cancelados ou adiados. A maioria deles era para os Estados Unidos, então eu também estou bem chateado. Até o meio do meu sócio e o Júlio Bravo, que também está chateado, mas tamo junto. E eu queria te perguntar o seguinte: quando tu viaja, tu consegue ver o Brasil, assim, porque aqui eu me baseei num comentário aqui que fala, eu passei um ano morando fora e passei a ver o Brasil com outros olhos, comecei a valorizar o Brasil de uma outra forma. Tu sente isso quando tu viaja também? Sem dúvida. Tem a valorização e a desvalorização. Dá para ver as duas coisas, né? Muito presentes. Mas uma coisa que o brasileiro tem, que é muito diferente dos outros países, é esse calor humano, né? Parece besteira, mas faz muita diferença, principalmente para quem vai morar. Quando você vai só visitar, etc., você sente essa diferença, mas você vai voltar para sua casa e tá tudo certo. Mas pessoas que moram em outros lugares, principalmente que vão sozinhos, às vezes só o casal vai morar fora, ou só a pessoa vai morar sozinha, não tem amigos, não tem que começar do zero. Não é fácil. Eu tenho uma amiga morando em Luxemburgo, ela fez o MBA dela na França e ela tá morando em Luxemburgo trabalhando na Amazon. Ela falou, pô, eu gosto do trabalho, negócio legal. Luxemburgo é um país super desenvolvido, só que ela falou, é muito frio. Até agora, né, tava muito frio. Agora vai esquentar, vai melhorar um pouco, porque as pessoas têm muito essa relação da temperatura, que é uma coisa que a gente não sente tanto aqui, e de calor humano. As pessoas ficam muito mais em casas, muito mais fechadas. Quando é primavera, tá todo mundo na rua, tem festival de verão, festival de música, festival de não sei o quê. Então, eles são muito também, eles vão de acordo com a estação. E o Brasil tem uma temperatura maravilhosa. Mesmo os lugares que são mais frios, você tem muito mais verde, natureza, tempo bom. Você pode viajar para outros lugares do Brasil que estão quentes. O Nordeste, por exemplo, quase nunca tem frio. Isso para eles é surreal. Eu lembro que ano retrasado eu fui para Eslováquia e eu fiquei no Airbnb e aí a moça que foi mostrar pra gente o apartamento assim, ela falou: "Ah, então, essa janela se você quiser abrir, assim, assado, tinha um monte de trava, aquelas janelas bem grossas assim". E eu falei: "Nossa, na minha casa, tipo, é uma varanda assim, eu morava em apartamento ainda". Tipo, não tem nada, é um vidrinho, assim, ai, que sorte que você tem, porque aqui faz muito frio. E eu amei a Eslováquia, achei uma graça, super bonitinho e tudo mais, mas assim, eles sofrem com algumas coisas que a gente nem faz ideia, Nem tem noção. nem tem E, noção. E a alimentação também. e se tu fosse indicar um país, já que tu é super viajada, pra galera que não pode deixar de conhecer de jeito nenhum, qual tu indicaria? Putz, são muitos, assim, muitos. Tipo assim, eu tô te perguntando, Renata, que país eu preciso conhecer? Porque eu vou falar uma coisa que ninguém sabe sobre mim, tá? Eu tive síndrome do pânico por muito tempo, eu não entrava em avião. Sério? Então, Mas foi alguma coisa que aconteceu assim? Você ficou não, assim ou sem foi do nada? explicação. Eu nunca tinha andado de avião e com 10 anos eu comecei a ter crise de pânico imaginando eu andando de avião. Então, me senti aqui, tô me sentindo tão confortável que eu vou até falar isso. Então, eu não fui pra Disney nos 15 anos, não viajei, enfim, não fiz várias Por viagens causa e ainda disso. por causa Nossa, aí do eu quê? sou exatamente o oposto. Eu sou o tipo de pessoa que quando tá com um pouquinho de turbulência, eu acho uma delícia pra dormir, você acredita? Nossa. Eu Não, juro. Se eu tá, me tipo, dando enchia uma de remédio pra chacoalhadinha viajar assim, de eu dou avião. aquela encostada e falo, ai, delícia, gostoso. Lógico, não pode estar caindo as coisas, né, do avião. Isso não. Imagina a Isso eu máscara sou de normal. oxigênio caindo, massa, Isso adoro. sou normal. Nessa parte sou normal. Não pode estar caindo as malas, nem. Mas eu gosto eu amo andar. Minha mãe era comissária, então eu Já tá no acostumei com o sangue. avião desde pequena, assim, nunca tive Sim. medo. E meu pai, É. casado com a minha mãe, ele é o perfeito. Ele detesta avião e morre de medo. Você falar pra ele, pai, vamos fazer um negócio na Itália. Ele fala, não vou. Não vou, Não vai ele não dar. tem, ele não fala que não vai mais, ele não quer mais. Então, e Passou eu essa ainda vida. falava, eu não posso achar uma profissão. Respondendo quem perguntou a minha formação, eu sou relações públicas, eu sou da área da comunicação e tenho pós em marketing estratégico. E eu brincava, nossa, minha profissão, eu tenho que ter uma profissão que eu não viaje de avião. Olha que ironia, né? Eu passo dentro de um avião agora e amo.
Mas eu tive síndrome do pânico, então eu nunca viajei, nunca fiz intercâmbio, assim. Fui conhecer a Europa ano passado, já tinha ido para os Estados Unidos. Mas eu quero agora a minha pergunta para ti. Que país tu me indica conhecer, por favor? Então, eu fui para 40 países já e tenho pretensão de ir para vários mais. Era para eu conhecer 4 agora, que era hoje, né? Como eu falei, era para estar em Istambul. E eu iria para o Azerbaijão, para a Geórgia e para a Armênia. E eu vou remarcar para o fim do ano essa viagem. Espero que dê certo. Mas, assim, eu gostei de muitos lugares assim, incríveis. Mas acho que um lugar que eu gostei, que foi o ano passado, que eu amei a experiência e eu recomendo para todo mundo, foi Japão. É uma coisa muito diferente, principalmente pra gente, que é uma cultura ocidental. E o Japão é muito diferente, é muito evoluído. É assim, só estando lá, realmente. O Rodrigo, meu marido, né? Ele gosta de viajar, mas não que nem eu. Eu sou a louca que tem 3 roteiros prontos sem data. Tipo, eu já sei mais ou menos onde eu vou, eu tenho. Se falar assim, putz, liberou o Covid, pra onde você vai? Já tá pronto, já sei pra onde ir, sei tudo. O Rodrigo não, ele é assim, entra no avião e fala, me leva aí, eu vou. Não sei lá que roteiro que você vai fazer, pra mim tanto faz. Você quer visitar tal coisa ou tal coisa? Pra ele tanto faz. E ele não para de falar do Japão até hoje. Ai, que saudade do Japão. Ai, porque o Japão... E olha que ele não gosta de... Ele até gosta de comida japonesa, mas comida japonesa no Japão é raiz, né? É aquele Sim. negócio raiz. E ele Dizem que não é se bem dá mais muito bem. forte, né? É mais forte, mas eu O comi o melhor brasileiro atum da colocou o minha cream vida cheese lá. e a Nutella aqui. O melhor atum que eu comi na minha vida e o Rodrigo, até o Rodrigo gostou. Então, assim, ele mesmo tendo dificuldade com a alimentação lá, o Rodrigo é todo fitness, né? Então ele gosta de coisas bem light, sem muito tempero. É o tipo de comida que ele gosta. E lá é difícil. Muita fritura, muita coisa ensopada, uns negócios assim que ele não gosta. E mesmo assim ele morre de saudade. É um lugar incrível, com uma cultura milenar, né? Então você vai ver as histórias dos samurais. E ao mesmo tempo super moderno, super tecnológico, uma limpeza, uma cultura, uma educação. Então é um lugar que eu recomendo. E um outro lugar que eu gostei muito, que é uma loucura, assim, mas que eu recomendo e gostaria de ir de novo, é a Rússia. Porque é uma cultura muito diferente, não é nem Ásia e nem Europa, é Rússia. Tipo, é como se fosse um outro continente separado do resto. E tem uma história muito rica e muito interessante. Artes, tudo muito bacana. Comeu estrogonofe lá? Comi, fui lá ver qual que era a história da família Straganov, que é... Inclusive eu aprendi, né, russo, fui estudar russo. Que Estudei legal. russo um pouco antes de ir pra lá, achei muito... Só não deu pra aprender japonês, porque, gente, depois dos 30, não tem mais condições de aprender desenho, não. Mas fica a dica, todo mundo é obrigatório saber inglês, né? Eu tô percebendo isso agora que eu tô trabalhando com isso e tentando mostrar. Inclusive, a gente tá trabalhando com tentando gerar conteúdos a partir de agora. Essa empresa que a gente está trabalhando, o Júlio Bravo, enfim, o pessoal até do Vale do Silício, gerar conteúdo em inglês para levar o Brasil além das fronteiras, né? Tem uma pessoa que perguntou se Estônia e Letônia é legal. Sim, os países bálticos são incríveis, todos, amei todos. E Estônia até tem uma história bem interessante. Todos eles têm uma história interessante, mas Estônia é um dos países mais livres do mundo e o primeiro país do mundo a ter residência digital. Então você consegue ter uma empresa na Estônia mesmo sem ser residente na Estônia. Ou na Europa. Então, do inglês, é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. Não é que se você não falar inglês ou falar muito mal, você não pode viajar. Lógico que pode, todo mundo dá para se virar. Mas o inglês faz uma diferença crucial em tudo. Não é só na viagem, mas em entender mais coisas, em ler papers de fora, ler informações de fora, pesquisar em sites gringos. Esse negócio do agro mesmo, quando teve essa história de agrotóxico, eu fui pesquisar bastante coisa nos Estados Unidos, na Europa, as matérias que saem lá. Tem até uma matéria bastante famosa que é aquela It's the cars, not the cows, que são os carros, não as vacas, em relação à emissão de monóxido de carbono, né? Que é um artigo que saiu nos Estados Unidos. Então, o falar inglês faz uma diferença gigantesca. Aí a pessoa fala assim, mas poxa, eu não tive como estudar criança, tal. Eu sei que a dificuldade de quando você é mais velho é maior de estudar outra língua, porque o seu cérebro não ficou muito condicionado a estudar uma língua que não a que você já está acostumado. Mas tem que tentar de algum lugar, tem que fazer, tem que achar qual é o jeito. De repente, se você conseguir umas férias aí, passar 2 semanas nos Estados Unidos só para isso, sabe? Se virar mesmo. Claro. O pessoal falou de Israel aqui, não sei se tu conhece Israel. Não, nunca fui. Então, Israel, trazendo uma curiosidade sobre o agro, é referência em irrigação no mundo inteiro.
Então, Israel, como lá é muito seco, eles irrigam até o jardim da cidade. Então, no Para você agro ver é como a referência. diversidade traz coisas boas, né, também, né? Exatamente. Então, a gente leva vários grupos para Israel para conhecer Você o já sistema foi? de irrigação deles. Não. É a empresa que eu estou trabalhando agora, a Agrobravo. Amiga, deixa eu te Mas, contar uma coisa. Israel é o polo, é o berço do Psytrance, que é o estilo de música eletrônica que eu mais gosto. Então, se aham. você for para Israel um dia, não sei se você gosta de eletrônico, mas se você quiser me chamar, eu vou, mas a gente tem que ir numa festa eletrônica para Tá, ver o combinado. Psytrance mais fino que existe no mundo, Então a que é gente o de vai fazer um Israel. roteiro top, entendeu? A gente vai no Aham. roteiro de Psytrance e um roteiro agro. Vai ser sensacional. Muito bom. Conhecer umas fazendas lá que também são super referência, muito legal. Tipo assim, e se tu for ver, tem curiosidades muito bacanas, tipo Nova Zelândia, é o gado de leite, Austrália também, lugares que as pessoas acabam nunca associando, mas que tem uma presença do agro muito grande, muito legal. Tá rolando comentário aqui que eu sou parecida com a atriz que fez a Mulher Maravilha. Aí Gente, eu muito vi a obrigada. Gal Gadot. Ganhei minha noite, tá? Queria agradecer real. Pode alguém fazer uma caricatura aí que eu vou amar, não tem problema. De... Mas olha Ah, ia ser só, muito legal uma Mulher Maravilha do agro, que ó, viu? em vez do escudo, assim, é tipo, sei lá, alguma coisa de alguma fruta, algum negócio. Ia ser muito legal. Boa, Eu ia uma curtir, ó. Quem sojinha, é adoro. designer aí, faz aí o negócio. É. Ô, Rei, falando nisso, não falando de Mulher Maravilha, mas o pessoal falando de política aqui também, falaram que se fosse presidente eu seria ministra da Agricultura e tu seria ministra da Economia. A pergunta tu tem vontade de ir pra política ou é realmente mais essa parte de Nem de comentarista mesmo? longe, assim, mas você tá louco, gente. Ó, eu adoro política e economia, porque é um negócio que você entender faz uma diferença gigantesca na sua vida. E não tô falando só na sua vida no momento de você votar e tal. É na vida mesmo, porque o relacionamento político, a maneira que você entende as relações, quando você deixa de acreditar que o lucro é ruim, você começa a entender como funciona o sistema. Até eu tô para lançar um curso, ainda estou escrevendo ele e vou gravar as aulas, que é de capitalismo versus socialismo, né? Que é a diferença do capitalismo e do socialismo, porque que o capitalismo é o único sistema possível, o único que possibilita a liberdade, inclusive de outras coisas, não só a liberdade de escolha. Então, você entender sobre política e economia te liberta em muitos campos. E eu acho que te faz uma pessoa melhor. Você começa a se pensar melhor em relação a como você pode empreender, como você pode ser útil. E você vai fazer bem para você e para sua família. Mas ir para a política, estar na política, não faz nenhum sentido. Obviamente que se um dia, sei lá, quando eu for mais velha e já tiver atingido vários objetivos, tipo meio que nem o Paulo Guedes, ele tá lá por um legado. Sim. Ele entende que é importante uma pessoa liberal estar lá e deixar um legado. Eu não tenho muito essa pretensão, não. Eu acho que o Paulo Guedes é mais evoluído que eu. Porque se eu tivesse a grana do Paulo Guedes, eu ia para Seychelles, fechava todas as redes sociais, vocês não iam ouvir falar de mim nunca mais, que eu ia desaparecer da face da terra. Tomar todos Mas os vinhos do mundo e tá super de isso, boa. ia ter uma adega de 2.000 vinhos, entendeu? De frente para o mar ali, ia mandar todo mundo se ferrar. Ó, e sabe Mas que quando as pessoas me perguntam de política, eu falo que tem como ser política no teu dia a dia de várias formas. Não precisa necessariamente ser você é deputado, um agente ministro. político. Você é um agente Exatamente. político, eu sou um agente político, todo mundo aqui é um agente político. A partir do momento que você conversa sobre essas coisas com as pessoas, a quantidade de gente que eu já recebi de mensagem falando: ah, você mudou minha maneira de pensar, eu era de esquerda, agora eu sou liberal, ou eu comecei, ou eu sou de esquerda, mas eu tô questionando algumas coisas e tal. Então, essa mudança, ela não vem necessariamente da política per se, de você estar lá numa tribuna, você ser um parlamentar. A política, a definição da política, ela é muito mais ampla do que isso. E é justamente essa troca Certeza. filosófica de pensamentos, de espectros ideológicos, e a gente faz isso já, né? Então não precisa estar na política para ser um agente político. E eu estou muito bem na minha área, eu gosto muito do que eu faço, que é trabalhar com investimentos e tal. E eu quero paz e sossego também na minha vida. Total. Ó, falando em paz e sossego, eu tô adorando os comentários aqui. Falando, pessoal, vocês já são minhas BFFs aqui.
Quando acabar a quarentena, vamos fazer um happy hour em São Paulo, vamos falar sobre várias coisas, tomar uns bons vinhos e convidar essa galera que tá nos acompanhando fiel até o final. Eu já pensei nisso, sabia, cara? Já pensei em fazer um encontro, assim, com umas pessoas, até para o pessoal se conhecer, porque não sei se com você acontece isso muito, mas deve acontecer. Da pessoa falar assim, eu briguei com todos meus amigos são de esquerda, não tenho mais amigo nenhum, agora só tenho amigo na internet. Então, por que não fazer sair dos grupos da família? E sair do virtual e as pessoas se conhecerem, porque a amizade tem muito a ver, né? Com essa base, esse fundamento. Ia ser muito legal. Você falou do signo antes, eu sou ariana da porra louca. Então, e eu adoro... Quando que você nasceu? 22 de março. O Rodrigo do dia 26, tá junto. É o Satanares que chama. Isso. Eu conheço. Inclusive, a minha família, meu pai e minha mãe estão acompanhando, mandar um beijo pra eles. Eles estão lá na fazenda acompanhando. Eu vim pra cidade porque a internet aqui é melhor. E eles sempre falam, Ana, Ariana, assim, desenhada. Minha mãe, quando eu era pequena, me deu um pingente do símbolo de Ares. Ela, eu quero avisar as pessoas antes de elas irem falar contigo que tu é Ariana. Mas, enfim, eu adoro o contato com as pessoas e eu sinto falta disso. Por isso que eu tô sofrendo na quarentena. E eu acho muito legal, a gente pode fazer aí daqui a pouco um evento, um happy hour, para conversar sobre vários assuntos, tomar uns bons vinhos, se conhecer. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Eu acho legal fazer uma troca, trazer outras pessoas. Eu já pensei em fazer duas coisas. Um encontro para as pessoas em geral e também fazer um voltado para o público feminino. E não porque eu tenha nenhum preconceito com homens, tá, gente? Mas é porque eu vejo que, pelo menos o que eu escuto, é que as mulheres sofrem mais com a falta das amizades. Nesse sentido, muitas estão se sentindo sozinhas e tal. Então, fazer um evento... a pessoa perguntou meu signo. É geminiana, gente. Já quanto que eu falo? Só podia ser geminiana. Aqui, ó. Tô na Irlanda. Junto até dinheiro pra ele conhecer vocês. Tá valendo, hein? Podemos fazer na Irlanda também. Não tem problema nenhum. Também gosto de uns bons whiskies. Tem uma galera da Inglaterra aqui acompanhando, falando que ficou tarde lá. Vão ter que se retirar, mas que vem pro encontro também. Então, vai ser internacional o nosso encontro. Ia ser bem legal fazer isso. Eu já pensei até em fazer, não sei, um grupo. Tô pensando ainda num modelo, assim, para juntar essas pessoas, de repente fazer um grupo de estudos, alguma coisa assim, que junte as pessoas para falar de coisas importantes, mas também para jogar conversa fora, para tomar vinho, porque a gente não é só isso, né? É isso aí. Outra pergunta legal aqui, você já pensou em escrever algum livro? Já, na verdade, eu tenho um projeto de escrever um livro com a editora do Isis, que é a LVM. Eu já até fechei com eles os trâmites, né? Não assinei nada ainda porque a gente não tem certeza, mas o provável tema é também juntar as minhas experiências de viagens, que eu fui em muitos museus fora, né? Ucrânia, países bálticos, Rússia e leste europeu de forma geral, e trazer esse conhecimento para mostrar para as pessoas as similaridades de nazismo, fascismo e comunismo. Principalmente do campo econômico, mas também as liberdades individuais. Então, um compilado desses regimes autoritários, as similaridades que eles têm, porque tem muita gente que fala assim, mas um é de esquerda, outro é de direita. Isso não importa muito, porque naquela época até os espectros políticos eram um pouco diferentes do que a gente enxerga hoje. E o nazismo, por exemplo, é o chamado terceira via, que é uma mistura de elementos de vários espectros políticos. Mas economicamente falando, ele era muito parecido com o que o fascismo aplicava e com o que o socialismo da União Soviética aplicava. Com algumas diferenças, mas tinham muitas similaridades em relação ao controle do Estado, tudo isso. Então, eu penso em fazer isso e juntar com isso as experiências que eu tive nos museus, porque os museus lá no leste europeu, a maioria retrata o comunismo, né, a União Soviética, como muito pior do que a Alemanha nazista. É uma loucura. Imagino. E aproveitando essa pegada de livro, eu queria que tu indicasse pra gente algum livro. Já mostrou 2 que são mais da área do agro mesmo. Agora um da economia ou um livro que é de cabeceira pra ti. E uma série também que tu indica a galera. Uma série? Puta, vou ter que falar de várias. Não vou conseguir falar. Ótimo, vai lá. Porque mas de livro, todas. Assim, o livro que eu sempre indico para quem quer começar no mundo da economia é o livro As 6 Lições do Mises. Porque esse é um livro muito fininho que você lê em 2 dias e que ele dá um ensemble, assim, como fala isso? Um background muito bom dos conceitos mais importantes de economia. Inflação, o que é o capitalismo, livre mercado. Então, esse é o começo de um bom aprendizado de economia. E daí depois tem vários outros. Eu tenho um destaque também só com livros no meu perfil,
que tem vários, mas tem muitos livros bons do Mises, mas eu acho que esse é o primeiro para quem é iniciante. E eu gosto muito do Jordan Peterson, que aí não é economia, mas é filosofia e comportamento, que é as 12 regras para a vida, que eu acho que fazem uma diferença gigantesca na maneira como a gente se comporta, esse negócio de ativismo por qualquer coisa, antes de você arrumar sua própria casa. É bem legal. Deixa eu ver, olhar minha estante aqui e ver. Tem um livro do Milton Friedman, que é um economista da Escola de Chicago, que chama Livres para Escolher, que fala bastante dessa questão da liberdade de escolha dentro de um livre mercado econômico. O livro Antifrágil, do Taleb, que é um cara que libanês, mas que ele mora nos Estados Unidos, e ele escreveu sobre muitas coisas que têm a ver com o mercado, mas que não servem só para o mercado, que é o Cisne Negro, o primeiro livro, e o Antifrágil, o segundo, que são muito bons os dois. Tem muitos, mas... e tem um que eu indiquei ontem para o pessoal que se dói com qualquer coisa, que chama Podres de Mimados, do Theodore Dalrymple, que é um livro que fala sobre o perigo do sentimentalismo tóxico. Eu acho que esse tem a ver com todas as áreas, é um livro imperdível. Inclusive, que a gente falou bastante aqui. Imperdível esse livro. Ele também é um livro rapidinho de ler, muito, muito bom. E para quem quer sobre política, um livro para iniciantes em políticas, tem o Pare de Acreditar no Governo, do Bruno Garchagen, e o Direitos Máximos, Deveres Mínimos também dele, que você pode ler nessa sequência, mas não tem uma sequência certa. Mas é bem legal para entender política e entender essa intervenção demasiada do Estado na nossa vida e o quanto ela é prejudicial. Legal. E séries? Vamos lá. Então, hoje estreia nos Estados Unidos e amanhã no Brasil a Billions, que é uma série sobre mercado financeiro. Eu vi seus stories. Eu amo essa série, ela tá entrando na 5ª temporada, então tem 4 temporadas no Netflix para quem não conhece. Uma coisa, uma pessoa falou de Hayek, verdade. O livro que eu iniciei no liberalismo foi O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. Excelente livro também, leiam. Qualquer coisa de Hayek, de Mises, de Scruton, de Thomas Sowell, de Peterson, vocês podem ler. Aí, séries que eu gosto. Suits, todo mundo já deve ter visto, que é aquela série de advogados, que é demais. Ela piorou um pouquinho, né? Agora nas últimas temporadas, mas as 3 primeiras são sensacionais. Eu fiquei muito viciada, eu olhei muito rápido. Eu gosto de uma série que já acabou, que chama The Good Wife, que é mais ou menos nessa linha do Suits, de advogados, que é bem legal também. Eu gosto bastante da atriz. A Cookie tentando roubar a rolha de novo. Ô, Cookie, tô te vendo aí, viu? Tô vendo suas intenções. Vem cá. Sua gordinha. Ai. Oi, gente. Tô tentando roubar a rolha da minha mãe. Que mais de séries que eu gosto? Tem The Blacklist. Maravilhosa essa série. Você já viu? Tá na lista. Meu, é muito boa. O cara que faz o Raymond Reddington, que é o principal, é um puta ator, assim, mas muito boa, muito, muito boa. E é de suspense. Eu gosto bastante de série de suspense, policial e tal, e é muito boa. Tem a Blind Spot, que também é interessante, que é um suspense, uma mulher que sai do nada de uma mala no meio da Times Square, e daí eles vão ver o que está acontecendo. Ela tá toda tatuada, e cada tatuagem é um futuro crime. É bem boa essa série também. O que mais que eu tenho de séries? Eu assisto tantas que eu já nem lembro mais. Eu assisto uma bobinha, mas que é muito engraçadinha. Você assistia Big Bang Theory? Sim. Acabou, né? O ano passado. E tem a Young Sheldon, que é um spin-off, que é o Sheldon novinho. É muito legal a série. Sim. Muito divertidinha. Tipo, é um passatempo gostoso, assim, de ver. E as crianças que atuam são muito legais. Que mais? Putz, tem muitas séries boas. Billions, Suits, já falei. Que mais? Dark, que é uma série alemã, que é uma explosão na sua cabeça, que você tem que ficar prestando atenção, porque se você não presta atenção 2 segundos, você perde o que tá acontecendo. Já viu essa? Eu ouvi falar também. A minha melhor amiga falou e ela disse, mas eu assisti com o meu namorado o tempo inteiro, porque tu fica meio tensa assistindo. Então... Não, é tenso pra caramba, muito tenso. E como são vários... Não posso dar spoiler, mas assim, você tem muita informação... Então, você tem que prestar atenção, porque se você perde uma coisinha assim, você fala, puta, você tem que voltar, porque se você perdeu uma informaçãozinha, você não entende mais a série. Ela é bem complexa, mas bem interessante também de ver. É daquelas que você maratona até acabar.
tipo, fica vendo na madrugada, Ela falou assim. a mesma coisa, Você não quer acabar de ver. A La Casa de Papel, que todo mundo vê, e eu acho bem claro. legal a série, bem divertida de ver. E assim, as pessoas ficam, ai, mas é porque idolatra bandido. Gente, é uma ficção, entendeu? Tipo, você não precisa Se idolatrar. for Eu não levar tudo a idolatro ponto de bandido. faca, se desespera também, né? Eu não idolatro bandido porque eu vejo La Casa de Papel, tá, gente? É só Exato, uma ficção e exato. o script é muito bem feito, muito bem escrito. É. Show de bola! Galera, olha só, a gente tá quase completando 2 horas de live. Foi muito mais do que a gente imaginava. Eu tô muito feliz, o assunto rendeu muito. A galera nos acompanhou, real oficial aqui. Mas sabe Queria por te quê? agradecer. Porque a gente tá batendo papo, tipo, batendo papo como se estivesse aqui você na minha sala tomando vinho comigo. Exatamente, Muito mas acho que era gostoso. bem essa a ideia mesmo, né? Eu tô adorando, achei o máximo. Oi, Vamos fazer Gui. mais vezes. Galera acompanhou, queria agradecer por tu ter aberto a possibilidade de falar um pouquinho sobre o agro. No fim, a gente falou muito além do agro, que foi sensacional. Peguei todas as suas dicas aqui, eu acho que a gente pode fazer mais vezes essas lives para falar sobre outros assuntos também. E vamos fazer o nosso happy hour também aí em São Paulo, quando essa loucura passar e convidar Com essa galera aí pra certeza. gente se E eu não quero conhecer nem saber que pessoalmente. agora que se você, olha, eu tenho 1.200 testemunhas de que você me convidou para conhecer a fazenda aí. E quando eu te convidei, já tinha passado de 1.500, então fica tranquila que tá super registrado. Tô te esperando E eu aqui. irei, porque eu E traz amo. o Cook também, o Mari, todo mundo, quer todo mundo aqui. Você ouviu? Você vai encher o saco lá na casa da tia também? Vai, Com vai sim. certeza. E é um lugar para ele ver para correr aqui, não vai faltar nunca. E você tem que vir aqui. Você conhece São Paulo, Cá? Já veio Conheço, várias vezes? como eu tô morando em Curitiba, tirando a quarentena, eu vou bastante para São Paulo, vou com frequência. Eu moro em Alphaville, na verdade, né? Que é um pouquinho afastado de São Afastado, Paulo. né? É tipo 25 minutos, meia hora de São Paulo, que é uma região de condomínio fechado, mas é bem gostoso aqui também, tem bastante verde. Eu moro bem de frente para a reserva do Tamboré, que é uma maior reserva Legal. de São Paulo. Então é um lugar onde tem bastante verde. Com certeza, quando você vier, você pode vir aqui, pode dormir aqui, pode vir, porque a gente Tá faz um massa, então. churrasco, fica Com na certeza. piscina. Não, e aqui também. Estou me sentindo literalmente de casa já com a nossa conversa de hoje. Acho que a Eu galera também. sentiu essa energia, foi muito bom. E a gente, ó, tem várias perguntas aqui que a galera ficou ainda para perguntar que a gente pode fazer em outro momento. Economia circular, tua opinião, várias outras coisas. Até não sei se tu quer comentar um pouco sobre isso. Agora a gente ainda tem O uns quê? minutinhos. A Comentar o quê? parte de economia circular. O pessoal perguntou bastante a tua opinião sobre isso. Economia circular? O que é economia circular? Então, na verdade o pessoal perguntou bastante aqui, acho que a gente pode, até uma temática interessante para a gente abordar em outra, também não O que é sei economia muito. circular, gente? Não sei do que vocês estão Alguém fala falando. aí? Várias pessoas perguntaram e até eu não sabia se eu levantava isso, porque para mim eu não domino muito esse assunto também. Economia circular. Será que é economia colaborativa que Eu querem acho que é. dizer? Eu acho Que que é é. tipo Airbnb, Uber e essas coisas? Para de roubar a rolha. Sai fora. Provavelmente seja. Papo de comadre essa live, muito bom. Muito bom. Eu achei, ainda bem que tem um muito bom no final, né? Porque poderia ser papo de comadre e podia ser ruim. Não, mas a galera gostou, porque os elogios foram bons aqui. A galera super se. Uma economia que circula. Que isso, gente? Uma Vamos pessoa que estudar. viaja, economia circular. É a Tá economista circular. que viaja, é isso. Só pode ser. Sabe que eu ouvi na verdade, uma época eu ouvi uma palestra sobre economia circular, mas ficou meio confuso na minha cabeça, assim. É uma coisa muito ligada à sustentabilidade, parte colaborativa, que as pessoas elas defendem muito, mas eu não sei se ela é de fato eficiente, entendeu? Até pegavam muito esse viés de produção orgânica, tudo retornar, é tipo um círculo, assim. Tu começa, produz, utiliza, retorna, volta, tudo reaproveitável, entendeu? Bom, é que eu não sou expert dessa área, então nem tenho como falar. Nunca estudei sobre isso para saber assim, tipo, qual que é a melhor maneira de fazer as coisas serem sustentáveis. Não tenho expertise nisso. Meu negócio é investimento, mercado financeiro, entendeu, gente? Não é porque tem economia no começo que eu vou saber de tudo. Não, acho que isso aí. Mas na próxima a gente aborda algumas coisas assim. Mas enfim, o pessoal tinha perguntado antes, eu acabei colocando aqui. Ó, o pessoal continua com a história da Mulher Maravilha. Eu vou ter que achar alguém para desenhar uma Mulher Maravilha agora, porque até eu me empolguei com essa história. Ia ficar muito legal. Ia ficar muito legal mesmo. Então, galera, mais alguma pergunta aí? A gente tem mais quase 15 minutos para nos encerrarem de novo aqui.
Ó, tem uma galera que tá aqui desde as 8 com a gente, são quase 10. Firmes e fortes. Pessoal perguntando do MST aqui. A gente falou Muito. um pouquinho do A MST, gente já mas falou, mas quando você tinha falado sobre o quanto o MST ter sido exaltado nos governos Lula e etc., fez até com que o agro ficasse mal visto. Agora, o MST ficou mais pianinho, né, com esse governo agora. O número de invasões diminuiu muito, muito, muito com esse governo agora. Então, apesar de tantos erros, esse governo tem coisas boas e essa é uma delas. e na verdade, sim, e essa questão, o MST, eles falam muito, saiu uma notícia que o MST está produzindo em grande escala, sem defensivos, eles continuam com essa luta de defensivo, mas eu acho que eu tenho que registrar aqui também que tem muitas famílias que surgiram no movimento Sem Terra, que hoje têm suas propriedades rurais, inclusive eu conheço várias que trabalham, que se desenvolvem, que têm seus negócios, seus agronegócios, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente não pode cometer o erro de generalizar, colocar tudo no mesmo saco e chutar, como muitos esquerdistas das pessoas que são contra o agro fazem. Então, Sim, correto. a gente não tá falando mal disso, a gente só tem que entender que também tem as laranjas podres, tem sim um problema histórico com o MST, e saiu já várias notícias que eles estão produzindo, sem agrotóxico, tarará, que a gente tem que pensar também legal, acho uma notícia bacana, é importante destacar esse tipo de produção, mas tem que pensar que não alimentaria o Brasil, não acabaria com a fome e não adianta, não existe outra possibilidade para produzir alimento em grande escala sem usar defensivo agrícola, isso é fato. E Se uma alguém coisa importante dentro essa questão do MST é o quanto é importante manter a propriedade privada, né? Então, você falar de que as pessoas tenham condições de produzir, de trabalhar, isso é muito importante, é muito legal. Eu acho que tem que se procurar soluções. Mas quando você tenta achar uma solução que envolve, que não é uma solução, é um problema, envolve invadir a propriedade de uma outra pessoa, é um problema seríssimo. E os países considerados aí sérios, tá o problema, juridicamente né? falando e tudo, eles têm como pilar a defesa da propriedade privada. Isso dentro daquele ranking que eu falei mais cedo de liberdade econômica, uma das coisas principais é a defesa da propriedade privada, e esses países mais economicamente livres, eles têm, não por acaso, o IDH mais alto, educação mais alta, uma mortalidade menor, vários índices de desenvolvimento humano e social maiores do que os países com uma liberdade econômica muito baixa ou quase nenhuma, entendeu? Exatamente. Então é aquela coisa de novo, tem que cuidar o discurso, tem que entender realmente como funciona na prática e colocar para nossa realidade aqui antes de achar que é um discurso bonito, colocar o bonezinho e tacar pau em todo o resto, né? É aquela coisa. É isso aí. Ó, a Clara te comentou aqui, ó. A Clarice, ela é uma churrasqueira aqui do Rio Grande do Sul, Rê. E ela comentou até que eu sou mais bochechuda que a atriz da Mulher Maravilha, porque eu como muito churrasco. E o churrasco dela é maravilhoso. Então a gente já pode combinar de quando tu vir pra Porto Vamos Alegre, trazer ela ela para fazer São um churrasco pra Paulo. nós. Minha filha, vem fazer churrasco aqui na minha casa, te imploro. A Clara é maravilhosa, churrasqueira aqui do Rio Grande do Sul. Já gravou com o Rodrigo Hilbert também. Ela é um sucesso. E o churrasco dela é demais, sensacional. Ai, que Então delícia, a já gente me deu fome já já. podemos arrecadar ela junto para garantir a nossa carninha. Olha, o João Cara, Palinha. O João é da importadora Qualimpor, não sei como fala. Ele me deu esse vinho aqui, ó. Estamos até perguntando que vinho estava tomando. Esse vinho português Crasto Superior. João, estou tomando, viu? Muito obrigada pelo presente, porque estou aqui aproveitando ele bastante. e olha, o pessoal perguntou dicas de vinho, já que tu toma muito vinho também. Já dei a Dicas de vinhos primeira, que foi nacionais já essa, que eu não tá aí, ó. conhecia esse vinho, mas como eu ganhei, eu já abri na live que eu fiz sexta-feira, eu já tomei, ele é bem bom, gostoso, encorpado, mas sem ser muito forte. Eu gosto muito de vinho francês, esses são os meus favoritos, mas tem muitos bons, né? Esses vinhos portugueses. O que a Cookie roubou aqui? Ô, Cookie, meu, é o biscoito dela. Eu nunca sei o que ela roubou, se é uma coisa que ela pode roubar ou não. Ó, a minha tá E dormindo aqui, ela não tá nem aí pra mim. Se eu pegar ela, vai ficar braba, mas ela tá que dormindo aqui raça do que meu é a lado. sua? É uma Shih Tzu, a Bela. Ah, boazinha. Cookie, minha filha, isso aqui não é um cachorro, não. É um demônio na Terra. Ela Ela é é ariana, muito hein? agitada. Muito. Mas muito, muito, muito. Tipo, é uma raça que não para nunca, mas eu amo. Então, o vinho... Diga, o que você fala?
Não, falando em França, que tu falou que tu gosta muito de produto francês, eu adoro falar porque tudo é agro, né? Mas vou puxar um pouco para a França. Eu conheci a França em novembro e eu fui visitar algumas propriedades rurais lá. E a França é um dos países mais produtivos da União Europeia. E lá na França, eles, por exemplo, sabe que o doce da França não é muito doce? Hum. Porque o açúcar deles, a nossa base de açúcar aqui é da cana-de-açúcar, certo? Lá é açúcar de beterraba branca. Lá na França, na Alemanha, eu conheci produtores que produzem a beterraba branca, que daí o açúcar não é tão forte, é bem mais sutilzinho. E Eu, lá eu fui inclusive, gosto bastante. e lá eu fui num restaurante lá na França e eu perguntei do como é que eles valorizavam o produtor rural. E na última página dos cardápios dos restaurantes tem o endereço de todos os produtores rurais, de onde são produzidas as matérias-primas dos restaurantes, o que me chamou muita atenção também. Ah, muito legal. Eu fui o Rê, ano olha só, passado vou te para. interromper só uma vez, senão depois meu pai briga comigo. Meu pai mandou aqui, ó. Renata, temos muitos bons vinhos brasileiros aqui na Serra Gaúcha. Já tem mais um Eu convite. gosto do Então, Salton Talento. O Salton além, Talento, eu além da amo. fazenda, tu vai ter que ir pra Serra Gaúcha com a gente agora. Então, o meu sócio sempre fala que tem que ir para Gramado e para Serra É Gaúcha, uma experimentar os delícia. vinhos. Eu conheço pouco dos vinhos da Serra Gaúcha, mas um que eu gosto muito, que eu sempre tenho aqui na minha adega, é o Salton Talento, que é um vinho muito, muito bom, assim, que não deve absolutamente nada para vinho, vinho importado. Mas Ó, ano passado eu fui eu sou para suspeita. Aqui França. na Serra Gaúcha tem o Vale dos Vinhedos aqui. Tu começa no inicinho, tu termina em não sei quantas vinícolas tem, tu vai fazer degustação em todas. Então, tu Ah, que imagina delícia. como Então, tu eu ia falar isso. termina o Ano passado eu caminho. fui para Bordeaux e fiz a degustação nas vinícolas lá. Minha filha era assim: você saía de manhã cedo, era meio de meia, você já tava bêbada. Era demais, assim, altinha que eu digo, né? Porque você começava a beber uns negocinhos, aí começava num branco e aquele negócio, né? A ressaca nunca chega se você não para de beber. E foi exatamente esses meus 10 dias lá, bebendo todo É dia uns uma vinhos maravilhosos, nos lugares ótima estratégia. lindos, nos lugares lindos, aquele verde que você não consegue ver até onde que vai o fim, com as uvas. Nossa, que coisa É isso deliciosa. aí, é Mas isso então, aí. eu gosto muito dos vinhos de Bordeaux e tem de várias regiões. Tem Margaux, tem Bordeaux Supérieur, tem vários lugares, Medoc, mas todos os vinhos de Bordeaux, todos não, né? Mas a região de Bordeaux eu gosto bastante. Mas vinho é um negócio que eu acho legal de ir experimentando e vendo o que você gosta mais. Não sou uma super conhecedora, eu conheço o que eu gosto, assim. É isso aí. Eu conheci a região de Champagne, lá na França, e eu tomei uma típica champanhe, né? Achei o máximo. Super me exibi, tirei várias fotos, mas tudo bem. Prefiro a espumante Brut aqui da Serra mesmo, que é mais forte, mas enfim. Achei fino eu ir lá. Achei fino. É, me achei a fina. Gente, é isso. Galera vai elogiando aqui a nossa live, agradecendo, falando Ó, o pessoal falando aqui que começou a ver o agro de outra forma, com o que eu falei aqui hoje, então já cheguei ao meu objetivo, Mission top. accomplished. Isso aí, maravilha. Rê, muito obrigado de coração, eu adorei. Vamos fazer mais Obrigada a vezes. você. Se Nosso não fosse papo bom, a gente não ficava aqui 2 horas. duas Se não horas. fosse bom. É isso aí. Valeu de coração aí, bom descanso pra ti, boa semana, vamos nos falando. E que a gente consiga marcar a próxima aí com um bom bate-papo, um vinho aí. E que aconteça mais vezes, logo pessoalmente, se Deus quiser. Eu espero também. E quando você vier para São Paulo, eu for aí, a gente vai com certeza se ver mais vezes pessoalmente também, que é bastante importante a gente tirar do virtual, né? Isso Mas foi aí. muito legal. Eu admiro muito o seu trabalho, como eu te falei no começo da live, por essa desmistificação do agro e de uma certa medida a gente faz a mesma coisa, só que em áreas diferentes e complementares. Então, que bom que eu te conheci. Estou muito feliz que tem alguém fazendo isso, uma mulher fazendo isso, jovem fazendo isso da maneira que você faz, e estou à sua disposição. Foi muito bacana hoje. É como se eu estivesse com uma amiga minha, que eu já posso Isso te aí. chamar de amiga. Já pode, com certeza. Somos amigas e eu quero dizer que também tu é uma referência para mim. Eu aprendo muito, isso é o mais importante. Eu te acompanho porque o teu conteúdo tem uma qualidade que faz a gente abrir a mente, ver as coisas de outra forma e mesmo que o nosso discurso seja muito parecido, assim, a gente tenha as ideias muito conexas, todo dia é um aprendizado diferente, as tuas lives, os teus posts, os teus comentários. Então, siga aí e te agradecer por isso também, tá bom?
E Agora, agradeço todo mundo que esteve com a gente nessas 2 horas aqui também. Valeu, hein, pessoal? isso aí. Valeu, galera. A primeira já tá salva, já tá lá nos meus stories. E agora não sei se eu consigo salvar duas. Eu acho que não, mas a Não, primeira já tá lá consegue. salva. Consegue sim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Rodrigo baixar a live e eu vou disponibilizar no YouTube, porque daí ela fica inteira no YouTube e a Ótimo. gente não perde a live. Ah, então tá. Combinado. Tá Tá bom? bom? Um beijo. Valeu, um beijo, viu? Até mais. Até.